quarta-feira, 9 de outubro de 2024. O plenário do STF adiou o desfecho do caso envolvendo o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, no comando da entidade máxima do futebol brasileiro. Os ministros analisam uma decisão da Justiça do Rio de Janeiro que considerou a eleição de Edinaldo e os 8 vice-presidentes da Confederação ilegal. O relator do caso, Gilmar Mendes, repetiu os argumentos usados na liminar de janeiro para manter Edinaldo Rodrigues no cargo. Depois disso, o ministro Flávio Dino pediu mais tempo para analisar o processo, suspendendo o julgamento provisoriamente. Os irmãos Joesley e Wesley Batista se recusaram a assumir a Amazonas Energia sem um respaldo técnico da Agência Nacional de Energia Elétrica. Os empresários pediram uma reunião extraordinária do órgão para amanhã, último dia de validade da medida provisória assinada pelo presidente Lula, que beneficiou a negociação da dupla. O diretor-geral da ANEEL, Sandoval Feitosa, autorizou a venda da distribuidora para a Âmbar, empresa dos irmãos, após a Justiça Federal do Amazonas obrigar a transferência. O Banco Mundial projetou que o PIB do Brasil vai crescer 2,8% em 2024. O Instituto ainda destacou que o país está no caminho certo para atingir a meta de inflação. Para os próximos 2 anos, o relatório de perspectivas econômicas globais projeta um crescimento de 2,2% no PIB brasileiro em 2025 e 2,3% em 2026. E um homem foi preso após ser flagrado agredindo um bebê de 1 ano e ameaçar os pais da criança em Barcelona, na Espanha. Imagens que circulam nas redes sociais registram o momento em que o suspeito dá um tapa na cara da criança. Em seguida, o pai agarra o bebê e se afasta do agressor. Segundo a polícia da Catalunha, o suspeito tem diversos registros policiais. No horário de Brasília, 7h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Botafogo, Guarani. 7h33. Muito boa noite ouvinte CBN. Estamos chegando com mais uma transmissão do Futebol Globo CBN. Hoje tem decisão, mais uma oportunidade para o Guarani tentar uma recuperação na Série B. O Bugre viaja até Ribeirão Preto para encarar o Botafogo. O Bugre é o lanterna e o Botafogo também ocupa a zona de rebaixamento. Não vence há 1 mês. E esse jogo a gente conta a história aqui pra você. É o Guarani tentando sair dessa zona incômoda que há tanto tempo ele habita já nessa Série B. Obrigado a você que nos acompanha no 99.1 do seu rádio, também pelo YouTube e nas demais plataformas digitais. Eu sou o Fábio Chaib, estarei aqui no Central da Bola com todas as informações. Tem decisão no vôlei também. O primeiro jogo da final do Campeonato Paulista de Vôlei tem Vôlei Renata em quadra. O Vôlei Renato, o Vôlei Campinas encara o Suzano às 9 da noite, lá na Arena Suzano, na Grande São Paulo. E a gente traz todos os detalhes, todas as informações desse jogaço pra você. Tem Série B também, mais um jogo. Jogo válido pela 31ª rodada, abertura da 31ª rodada. E o Guarani vai ficar de olho, o torcedor
torcedor bugrino também vai acompanhar que tem Paysandu e Chapecoense, 2 times que brigam na parte de baixo da tabela. Eu trago todas as informações aqui pra você. Com Marcelo Abreu no comando técnico, está no ar o Futebol Globo CBN. Vem aí mais um grande jogo. Entre em campo o Futebol Globo CBN. Enquanto a bola não rola, você fica sabendo de tudo para entrar preparado. Enquanto a bola não rola, Botafogo, Guarani. Pedindo a sua participação aqui pelo 19991869070 ou pelo chat do YouTube, no youtube.com/CBN Campinas. Participe com a gente dessa transmissão, dessa jornada. Sem perder tempo, vamos girar a reportagem trazendo as primeiras informações do Guarani e também do Botafogo. Muito boa noite, Antônio Lupe. O Bugre vem com mudanças para essa noite, Lupe. Tudo bem, Chaibe? Boa noite para você, para todo mundo que acompanha mais uma jornada esportiva do Futebol Globo CBN. Com a corda no pescoço, o Guarani vem de derrota na Série B para o Ituano em mais um confronto direto. Dessa vez contra o Botafogo, só a vitória interessa ao Guarani no duelo contra o Botafogo no estádio Santa Cruz. O técnico Alan Al mexe na equipe, coloca mais um jogador de meio campo e saca um atacante. Maranhão vai para o banco de reservas, Marlon Maranhão, e Anderson Leite vai ocupar uma das vagas no meio-campo, ao lado de Gabriel Bispo, Matheus Bueno e também Luan Dias. Caio Dantas é a esperança de gols do torcedor do Guarani, mas ele vive uma seca e há um bom tempo não balança as redes dos adversários. Essas primeiras informações do Guarani e o adversário do Bugre, o Pantera, que também está na zona de rebaixamento, é o 17º colocado com 32 pontos. Como vem o Pantera aí, que está com mudanças no comando técnico, né? O Botafogo vem de derrota para a Ponte Preta, rival do Guarani na última rodada, na estreia do técnico Márcio Zanardi, que hoje faz o primeiro jogo em casa, com o apoio da torcida no estádio Santa Cruz. E ele também mexe na formação do tricolor de Santa Cruz. Ele coloca 4 jogadores no meio-campo e apenas Alexandro e Victor Andrade estão confirmados no ataque. Abre mão do esquema com 3 zagueiros. O Botafogo tem desfalques importantes para a partida. Douglas Baggio, atacante, está suspenso. João Costa, também suspenso, fica fora da partida. E Pedro Costa, lateral, está no departamento médico. Tássio será o lateral direito no duelo contra o Bugre. Muito obrigado, Antônio Lupe. Jogo começa às 8 da noite no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Um jogo válido pela 23ª rodada da Série B. Jogo que foi adiado à época, no dia 25 de agosto, devido às queimadas na região de Ribeirão Preto. Mas hoje, então, Guarani e Botafogo pagando esse jogo, cumprindo essa 23ª rodada. Ao meu lado também, Carlão de Freitas. Muito boa noite, Carlão. O Guarani precisa muito da vitória, mas infelizmente há 3 jogos não marca gols. Como vai ser essa noite? Você pretende analisar essa partida, Carlão? Ok, Fábio Scheibe, boa noite a você, boa noite ouvinte CBN, especial torcedor do Guarani. Não pode deixar passar, né? Mais uma vez, aqueles adjetivos, jogo de decisão, jogo de Copa do Mundo, divisor de águas, mas hoje efetivamente é um jogo em que o Guarani precisa voltar para Campinas com os 3 pontos. O técnico Alaal faz uma mudança significativa, aliás, muda a parte tática da equipe, povoa o meio-campo, em razão também da escalação do Botafogo, né? Tudo leva a crer que vamos acompanhar um jogo ali muito truncado, principalmente no centro do gramado, no meio-campo, mas o Guarani precisa vencer. À frente vem com o João Vitor e com o Caio Dantas, que vive essa seca, mas a necessidade hoje de marcar gols e ajudar o Guarani a sair desta situação tão incômoda. Júlio Nascimento vai dar o recado aqui pra gente, vai narrar essa partida, contar a história do jogo. Jogo às 8 horas da noite, lá no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Em andamento tem bola rolando também pela Série A do Brasileirão. Jogo atrasado também pela 6ª rodada do Brasileirão. Atlético Mineiro e Grêmio empatam 0-0 lá na Arena MRV em Belo Horizonte. Um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta, a gente conversa mais sobre essa partida, a gente toca a resenha aqui pra você, esperando uma vitória do Bugre nesta noite. 7 horas 40 minutos, Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Futebol Globo CBN.
Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Botafogo, Guarani, Futebol Globo CBN. Quando você pensa na palavra vida, o que vem na sua cabeça? Para a Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado. Já reparou como tudo aqui está conectado? Dos clientes aos médicos, do que passou ao que ainda está por vir. Vale muito. Vale ter uma história para contar. Vale até dizer, tá difícil comparar, né? Unimed Campinas, como nenhuma outra. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. A resenha esportiva acontece no Arena CBN. De segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, Eliel Almeida abre um amplo debate sobre o cenário esportivo. Antônio Lupe, Carlão de Freitas e Fábio Scheibe se juntam no confronto de ideias, que ainda tem aquela dose de humor na medida certa, com os pitacos dos ouvintes. Arena CBN, de segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, com Eliel Almeida, aqui na CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Botafogo, Guarani. Enquanto a bola não rola. Enquanto a bola não rola, a gente comenta com você aqui essa partida entre Botafogo e Guarani, partida decisiva pro Bugre. O Guarani tentando uma reação neste momento da competição. A cartada final aí rumo à saída à zona de rebaixamento, mas precisa vencer nesta noite o Pantera lá no Santa Cruz. Botafogo e Bugre daqui a pouquinho, 8 da noite. Tem gente participando aqui com a gente, torcedor bugrino, tem alguns que estão esperançosos, outros já estão mais desanimados. A Ângela Arcanjo, do Guanabara, falando que hoje dá Bugrão. O Emerson Lima fala que é bugrino, mas está desesperado, esperando um milagre do Guarani. Emerson Lima no centro de Campinas, de Hortolândia. O Odair Antunes fala, bora Bugrão, a esperança é a última que morre. E é isso mesmo, Carol de Freitas, a esperança é a última que morre pro torcedor bugrino? Olha, Fábio Scheibe, a gente entende o desespero, a descrença até do torcedor bugrino, mas ainda a matemática, não vou dizer que ajuda, mas existe a matemática da escapatória. E ela passa muito pelo jogo de logo mais. Por que eu digo isso? Porque uma vitória hoje em Ribeirão Preto, o Guarani recebe o CRB no Brinco de Ouro. E aí dentro de casa tem uma possibilidade de vitória. E depois é o derby, a gente sabe que é um clássico. As duas equipes vivem momentos parecidos, apesar da Ponte estar num patamar superior na tabela. Então, por isso, a importância desta partida, a importância dos 3 pontos. A gente entende o desespero, a gente entende o coração apertado, mas eu acho que vale a pena acreditar. A matemática permite acreditar. Então, o torcedor bugrino, mesmo com um fiozinho de esperança, pode acreditar, ou tem que acreditar. É isso que a gente espera, a gente torcendo pro Guarani, então, conseguir esse início de reação, porque chegamos já à 31ª rodada, lógico, tirando esse jogo do Guarani e Botafogo, que é jogo atrasado da 23ª rodada, iniciamos nessa noite a 31ª rodada e com um duelo muito interessante, o torcedor bugrino vai ficar de olho também, porque tem Paysandu e Chapecoense às 9 da noite. A 31ª rodada vai continuar lá na sexta-feira. Amanhã tem jogo da seleção, não tem jogo da Série B, mas na sexta-feira 2 partidas. Tem Novo Horizontino, líder da competição, encarando o Sport, recebendo o Sport às 6h30 da noite no Jorge Ismael de Biasi. Às 9 da noite na ressacada tem Avaí e América. No sábado, 5 da tarde no Castelão, a CBN acompanha Ceará e Ponte Preta. A Ponte também buscando sair dessa zona incômoda
da tabela da Série B. Tem Santos e Mirassol às 6h30 da noite na Vila Belmiro e às 9h30 no mesmo Santa Cruz o Botafogo recebe o Operário. No domingo tem Curitiba e Amazonas no Couto Pereira. Goiás e Vila Nova, o clássico goiano lá na Serrinha, no dia 13 também no domingão. Na segunda-feira, Brusque e Ituano, outro jogo para o torcedor bugrino ficar de olho. 2 times que ocupam também a zona de baixo da tabela, a zona de rebaixamento, Brusque e Ituano. E o Guarani, na 31ª rodada, joga na segunda-feira, 9 da noite, como dito anteriormente pelo Carlão de Freitas, contra o CRB no Brinco de Ouro. Dando uma passada pela parte de baixo da tabela, o 13º colocado é a Ponte Preta, 35 pontos ganhos. Chapecoense, 14ª, 34. CRB, o 15º, tem 33. Paysandu é o 16º também com 33. Na zona de rebaixamento, Botafogo, 17º, 32 pontos. Ituano, 31 pontos na 18ª colocação. O Brusque é o vice-lanterna, tem 30 pontos. E o Guarani ocupa a lanterna da competição com apenas 25 pontos ganhos até o momento. Antônio Lupe, algum desfalque de última hora para o Guarani, além do Vladimir, né? O Vladimir está fora ainda. Algum desfalque para o técnico Alan Al? O Vladimir volta no banco de reservas, né? Ele ficou fora do jogo contra o Ituano, ele já volta a ser relacionado, está no banco de reservas. O Pegorari continua como titular da meta do Guarani. Mas em relação ao jogo passado, Chaib, não, basicamente é o mesmo time. Tem Matheus Mancini no banco, que conhece muito bem esse estádio, até porque passou pelas categorias de base do Botafogo e foi a última contratação do Guarani para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Mas em relação a mudanças, apenas uma mudança de esquema tático. O Marlon Maranhão vai para o banco e o Anderson Leite vai ocupar uma das vagas no meio-campo. Gabriel Bispo permanece, Matheus Bueno permanece no time e o Luan Dias também. Olho nesses jogadores que estão pendurados e podem ficar fora da próxima partida do Guarani, que acontece contra o CRB. Pacheco, Douglas Bacelar, Anderson Leite, Matheus Bueno, Luan Dias, João Vitor e Pierre. São todos os atletas que estão com 2 amarelos. E se por acaso receber o terceiro contra o Botafogo, desfalcam o Guarani na segunda-feira contra o CRB, jogo marcado para o estádio Brinco de Ouro da Princesa. Aí o derby, só depois. É o próximo jogo depois da próxima rodada então para o Guarani. A gente recebe imagens do Santa Cruz agora, pelo menos por pressão, Carlão. O Guarani não vai sofrer nessa noite, o estádio é completamente vazio neste momento. Né? O Guarani pode tirar proveito, né? Um estádio gigante, um dos mais tradicionais, um dos mais belos do interior, mas a torcida do Botafogo também desanimada, né? Apesar de ter chances mais concretas de escapar do rebaixamento, mas hoje um estádio vazio, o Guarani pode se aproveitar desta, entre aspas, falta de pressão. E essa mudança do Alan Al, tirando o 4-3-3, voltando para um 4-4-2, povoando o meio-campo, o Guarani vai ser um pouco mais reativo, é isso, Carlão? Eu acho que ele vai procurar povoar um pouco mais, realmente, esse meio-campo, dar uma proteção maior à zaga, tentar ali uma companhia na criação com o Luan Dias, talvez o Matheus Bueno seja o cara que tem um pouco mais esta capacidade, né? Não vai ter o Marlon Maranhão. O Marlon foi muito mal lá em Itu e é um jogador que está sendo muito questionado também pela torcida. Então ele prefere dar um tempo, agrupar mais no meio-campo, também devido à formação do Botafogo, que agrupa, vai com 4 jogadores ali na meia cancha. É mais uma tentativa aí do técnico Alan Al. Sendo assim, né, abre a possibilidade, né? João Vitor e Caio Dantas à frente. Pacheco vai ter que apoiar um pouco mais. Lá em Itu isso não aconteceu. E o Emerson, né, que é o cara do lado esquerdo que também pode fazer as ultrapassagens e tentar fazer uma dobra com o João Vitor, que vai se movimentar pelos 2 lados. Esse é o jogo que a gente acompanha daqui a pouco, faltando 11 minutos para o início da partida. Antes da ficha técnica completa do jogo com o Antônio Lupe, as escalações da partida, a gente relembra que às 9 da noite tem duelo decisivo no vôlei. É o Vôlei Renata em quadra, buscando o 4º título paulista de sua história. Hoje a primeira partida da final do Campeonato Paulista. O Vôlei Renata viaja até Suzano, na Grande São Paulo, para encarar o Suzano lá na Arena Suzano. O Vôlei Renata que faz o jogo de volta no próximo domingo aqui, recebe o Suzano às 6h30 da noite no Taquaral. O Vôlei Renata, o Vôlei Campinas buscando o 4º título então. Hoje a primeira partida da final, a gente traz todos os detalhes para você durante a jornada aqui na CBN. 7h49. Então eu vou dar boa noite agora sim para Júlio Nascimento, que vai narrar essa partida, esperando uma vitória do Bugre nessa noite, né, Júlio?
Júlio Nascimento. Tudo bem, né, Fábio Scheibe? Grande abraço pra você, pra todo mundo ligado aqui no Futebol Globo CBN. Exatamente, na expectativa do milagre do Guarani, né? 7 vitórias, ou 6, a depender da matemática, em 9 jogos não é uma tarefa fácil, mas o momento do Guarani é esse, de esquecer momentaneamente a matemática, acreditar, torcer, incentivar. Quem sabe uma vitória hoje muda o rumo do Bugrão, hein, Fábio Scheibe? Eu tava falando com o Carlão, estádio vazio nessa noite, né, Júlio? Ah, Fábio, assim... Momento das equipes, né? O Botafogo não inspira confiança pro torcedor numa quarta-feira, deixar a sua comodidade para ir até o Santa Cruz. E no caso do Guarani, não é todo torcedor que também vai se disponibilizar de fazer uma viagem, né? Ribeirão não é uma viagem tão próxima assim, né? 220 quilômetros, então quantas horas leva, Lupe, mais ou menos? 2 horas e meia, quase 3 horas. Então não é uma viagem tão próxima assim, o jogo vai acabar ali por volta das 10 da noite, aí você tem que pegar a pista à tarde ou ficar hospedado lá em Ribeirão. Então o momento acaba afastando mesmo os torcedores, o que é uma pena. Mas o torcedor fica com a gente aqui, liga o rádio, que a gente vai transportar o nosso ouvinte para dentro do Santa Cruz. À espera do milagre bugrino, das 9 decisões que faltam, o Guarani precisando ganhar 7. Eu já vejo os times subindo para o gramado do Santa Cruz, então eu vou acionar Antônio Lupe, que vai trazer a ficha técnica completa do jogo nas escalações da partida. Antônio Lupe, é com você, Lupe! Futebol, vamos CBN. Guarani. Eu levo sempre comigo em todo campo que eu vou. A bandeira Pronto e escalado, o Guarani, pelo técnico Alan Al, enfrenta o Botafogo no estádio Santa Cruz com Pegorari, camisa número 1 no gol. Na direita com a 2, Pacheco. Na zaga 23, Douglas Bacelar, com a 13, Matheus Salustiano. E na lateral esquerda com a meia dúzia, Emerson. No meio campo 33, Gabriel Bispo, 5, Anderson Leite, 18, Matheus Bueno e com a camisa número 10, Luan Dias. No ataque 19, João Vitor e com a 99, Caio Dantas. Repetindo a escalação titular do Guarani. Pegorari, Pacheco, Bacelar, Salustiano e Emerson. Bispo, Anderson Leite, Matheus Bueno, Luan Dias, João Vitor e Caio Dantas. No banco, à disposição de Alan Al, 89 Vladimir, 2 Heitor, 17 Jefferson, 3 Matheus Mancini, 12 Lucas Adel, 21 Lucas Araújo, 47 Pierre, 11 Estevão, 7 Marcelinho, 20 Reinaldo, 77 Marlon Maranhão e com a camisa número 39, Lohan. Botafogo, 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 orgulho de Ribeirão. Que tá pronto e escalado pelo técnico Márcio Zanardi, com camisa de número 1 no gol, João Carlos. Na direita com a 2, Tássio. Na zaga 3, Rafael, 4, Chapo e na esquerda com a meia dúzia, Jean Victor. No meio campo com a 5, Erickson, 7, Sabite, 8, Gustavo Bochecha e 10, Felipinho. No ataque com a 9, Alexandro e com a camisa de número 11, Victor Andrade. Repetindo a escalação do Pantera: João Carlos, Tássio, Rafael, Chapo e Jean Vitor. Erickson, Chabit, Gustavo Bochecha e Felipinho, Alexandro e Victor Andrade. No banco, à disposição do técnico Márcio Zanardi, 12 Michael, 13 Walisson, 14 Fábio Sanches, 15 Carlos Manuel, 16 Patrick Bray, 17 Emerson Negueba, 18 Felipe Souto, 19 Bruno Marques, 20 Alexandre Jesus, 21 Toró, 22 Ronald Camarão e com a 23 Arthur.
arbitragem do jogo. Arbitragem completa do estado de São Paulo. Quem assopra o apito é João Vitor Gobi. Ele será o responsável por conduzir a arbitragem do duelo entre Guarani e Botafogo. O assistente de número 1 é o Daniel Paulo Zioli e a assistente de número 2 é a Leandra Aires Cossetti. No VAR, o árbitro de vídeo, Thiago Duarte Peixoto. Futebol Globo CBN. O comentário do jogo. Tá aí, Carão de Freitas, as duas equipes escaladas. A bola vai rolar aqui 5 minutinhos. E a pergunta que fica, até um ouvinte mandou uma mensagem aqui pra gente, o Edmilson Pires. Ele pergunta, Carlão, o Guarani vai se salvar ou não? Pergunta de ouro, hein? Pergunta de ouro. Eu também gostaria de saber, né, se o Guarani vai se salvar ou não. Mas tem que lutar para se salvar. Em primeiro lugar, no jogo de hoje, uma mudança de postura tem que existir, tem que ser radical em relação ao jogo contra o Ituano. É um jogo vencível, com todo o respeito ao Botafogo e à comunidade botafoguense. O jogo é no Santa Cruz. Podemos até colocar o Botafogo como favorito, em virtude da campanha que faz, um pouco melhor que a do Guarani. Mas o Guarani não pode dar brechas, não pode dar moleza, minimizar os erros, evitar alguns erros que foram cometidos lá em Itu para tentar vencer a partida. O técnico Alan Al faz uma mudança significativa, muda até taticamente a equipe, ele abre mão da velocidade do Marlon Maranhão para colocar um volante, um jogador de força no meio-campo, que é o Anderson Leite. Com isso ele agrupa mais, né? Pode ter ali uma companhia para o Luan Dias na criação, eu acredito até no Matheus Bueno. Não é o ideal, né, para criar, não é um jogador que tem uma característica técnica parecida com a do Luan Dias, mas pode quebrar um galho, pode fazer esta dobradinha à frente João Vitor e Caio Dantas. João Vitor deve ser muito acionado, vai ser o jogador do contragolpe, mas João Vitor, que tem um pouco mais de qualidade no último passe, na última jogada, um pouco mais de lucidez para de repente colocar o Caio Dantas em boa situação. Os alas terão que participar, até o Emerson participou bem lá em Itu em alguns momentos, né, principalmente no primeiro tempo, o Pacheco nem tanto. E hoje, sem um atacante, vai abrir um espaço ali pela ala direita e o Pacheco vai ter essa incumbência. Então que o Guarani tenha imposição, que o Guarani tenha personalidade, porque hoje só o empate não basta. O Guarani tem que voltar de Ribeirão com a vitória, e para conquistar a vitória, a postura tem que ser radicalmente diferente do que fora em Itu há poucos dias, meu caro Fábio Chay. É isso, o Guarani tentando vencer, a gente torcendo para isso, para o Guarani iniciar essa recuperação, para se livrar de vez da parte de baixo da tabela. O Guarani que está a 22 rodadas consecutivas na lanterna da competição. Mas hoje a gente espera um placar diferente, uma história diferente. O Guarani tentando voltar a ganhar e a se recuperar nessa Série B. Eu passo a bola então para Júlio Nascimento, 7 horas e 58 minutos, que vai narrar, trazer as emoções, vai contar a história da partida para você. Muito boa noite, Júlio, é com você, boa transmissão. Júlio Nascimento. Fábio Chaib comandando enquanto a bola não rola aqui no Futebol Globo CBN Campinas, e a partir de agora assumindo o comando definitivo do duelo entre Guarani e Botafogo, diretamente de Ribeirão Preto, estádio Santa Cruz, completamente vazio nessa quarta-feira de futebol. 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, um jogo atrasado. Há 2 meses nós tivemos muitos problemas com enfoques de incêndio, inclusive na região de Campinas, em Ribeirão Preto, uma cidade que sofreu demais com relação a esses crimes que foram cometidos, e até por conta disso a partida entre Guarani e Botafogo acabou sendo adiada e teremos bola rolando pela 23ª rodada daqui a pouco. E após o jogo, aí fica tudo igual para todo mundo. O Guarani, que tem um jogo a menos em relação aos seus concorrentes, inclusive um deles, o próprio Botafogo, vai igualar aí a quantidade de partidas na Série B. E aí teremos uma definição, um cenário, inclusive, mais limpo da realidade do Guarani, que não é uma realidade fácil dentro da competição. Tudo pronto para a bola rolar. O Guarani hoje jogando todinho de verde, atacando a direita das cabines de rádio e televisão do Santa Cruz. O Botafogo, consequentemente, do outro lado, jogando hoje todinho de branco, jogando de noivo. O Botafogo hoje com seu uniforme tradicional ataca a esquerda das cabines de rádio e televisão. João Vitor Gobi já tomando o centro do campo, conversando com seus auxiliares. Está na resenha ali próximo também o Caio Dantas, o Anderson Leite, hoje uma das grandes novidades do Guarani.
e teremos o início da partida em instantes. Nesse confronto válido pela 23ª rodada da Série B, os últimos detalhes sendo alinhados, ajustados para o início da partida sem nenhuma intercorrência. Repito, um público hoje muito ruim, abaixo do esperado no Santa Cruz. Apita o árbitro, a bola está rolando em Ribeirão Preto. Botafogo, Guarani. Júlio Nascimento. Rasgando emoções no microfone da CBN Campinas. Saída de bola pertence ao Guarani, domina pelo campo de defesa, lado direito do campo é com Pacheco recolhendo com Pegorari. Pegorari faz o toque pela ponta esquerda, a bola chega até Emerson Barbosa. Emerson Barbosa escapa na marcação, bobeou, perdeu. A bola volta na metade do campo pro time do Botafogo com Gustavo Bochecha. Bochecha na direita, entrega a bola no comando pra Sabit, foi desarmada, a bola volta pro Guarani. Sai jogando pelo campo de defesa o Guarani, liga nervoso, Gabriel Bispo tenta o passe, a bola vai direto pra fora. Arremesso manual está marcado, a bola de graça pro Botafogo. O jogo começa 220 por hora, os dois times errando passes. Lateral marcado pro Bota fazer a cobrança pela ponta direita, vem Tássio. Tássio manda a bola na metade do campo, ele tentava a jogada no pivô ali com o jogador Vitor Andrade, a bola desarmada pelo Guarani, mas volta ainda pro Botafogo mais uma vez. Lateral do campo, vem com Tássio na movimentação, pelo lado direito do campo. 1 minuto, 0-0, tudo igual. É a Série B do Campeonato Brasileiro, jogo atrasado da 23ª rodada da competição. O time do Botafogo domina com Tássio. Tássio tenta a ligação direta para Felipinho. Felipinho não consegue o domínio. A bola volta de graça para o Guarani. Arremesso manual está marcado. É para o Bugre fazer a cobrança lá do esquerdo do campo. Emerson Barbosa. Movimento, entrega a bola pelo campo de ataque. Ele buscava no pivô com Caio Dantas. Não consegue o domínio. A bola volta de graça para o Botafogo. Recomeçando com o João Carlos. João Carlos levanta a cabeça. Entrega na ponta direita mais uma vez com Tássio. Tássio domina. Ele vem criando jogada pelo campo de defesa. Ainda cercado pelo jogador do Guarani, Caio Dantas. Foi obrigado a voltar e volta pelo sistema defensivo. Despacha o Erickson. O Erickson mandou a bola para o campo de ataque. Vai disputar o Alexandro. Vem a defesa do Guarani. Matheus Salustiano corta na sequência. Emerson Barbosa. Rebote do Guarani. Domina. Bueno. Direto para ataque. A bola voltou para Alexandro que não consegue o domínio. Bueno. No contra-ataque do Guarani na velocidade. A bola chega na ponta direita. É para João Vitor. Encarou a marcação. Pedalou. Invadiu grande área. João Vitor puxou para o pé esquerdo. Vai mandar para o gol. Perdeu o ângulo. Encontrou o Caio Dantas. Ajeitou. Bateu. Na casinha. Guarani. Do Bugre! O artilheiro Caio Dantas! Sai, Zica! Caio Dantas vai pra casinha, quebrando um jejum de 8 rodadas sem marcar. Ele balança a rede, comemora com a torcida a esperança de gol do Guarani. Abre o placar em Ribeirão Preto agora. Guarani. 1 pro Bugre. 0 pro Bota. O detalhe do gol é seu, Antônio Lupe. Jogada que começou do sistema defensivo. O Matheus Bueno tirou de forma esquisita, mas depois contou com a sorte. Deu o lançamento para o João Vitor pelo lado direito, que desceu em velocidade. O atacante do Bugre não foi fominha e serviu Caio Dantas. E a lei do ex, essa danada dessa lei do ex, entra em ação no Santa Cruz. Caio Dantas, de mansinho, mandou a bola para o fundo da rede. Guarani. Sem chances para o João Carlos. Caio Dantas marca o 10º gol dele na temporada. O primeiro do Guarani no jogo. Tá no placar do estádio Santa Cruz. Botafogo 0, Guarani 1. O melhor cenário possível para o Guarani, faz 1-0 com 3 minutos do primeiro tempo. Botafogo tenta a resposta, vem com o Vitor Andrade por baixo, rasga Gabriel Bispo, tira dali. A bola volta para Emerson, não consegue domínio. Ela volta para Vitor Andrade pela ponta direita, balança contra a marcação do Anderson Leite. Ele faz o passe na ponta direita para Tássio. Tássio tenta limpar o lance, vem na cobertura o time do Guarani, chega firme na marcação, vai ganhar o lateral Botafogo. Carlão de Freitas, Caio Dantas, depois de 8 rodadas, é para casinha. O artilheiro da Série B, Carlão. Nossa, tudo deu certo, né? O Guarani saiu na frente no início do jogo, Caio Dantas voltar a marcar. O João Vitor nessa penúltima jogada, o penúltimo passe, ou o último passe, né? O passe mais efetivo acabou dando certo. Ele ia tentar o arremate, não deu certo. Aí ele colocou, serviu ao Caio Dantas. E o próprio João Carlos, que falhou um pouquinho, né? A bola estava muito fraca. Poderia ter feito a defesa, mas o torcedor do Guarani, o Guarani não tem nada a ver com isso. Um resultado importantíssimo neste início de jogo. Botafogo tenta a resposta pela ponta esquerda. Vitor Andrade tenta a ligação direta para o campo de ataque. Foi para o solo, o jogador do Bota. A arbitragem parou, marcou. Falta marcada do Pacheco para
pra cima do jogador botafoguense. A bola volta pela ponta esquerda. O Guarani já recupera, entrega com Gabriel Bispo. Gabriel Bispo por dentro pra Matheus Bueno. Passe errado, a bola fica viva. Luan Dias no pé de ferro. Perde melhor pro jogador do Botafogo, que recupera com Erickson. Entrega na ponta direita. Tem aberto ali o Bernardo Chapo. Prefere passe. É pra chegada do Tássio. Tássio devolve com Erickson. Erickson pra Bernardo Chapo pela ponta esquerda. É ele quem domina. Vem carregando contra a marcação do Caio Dantas. Faz apenas a sombra. Passou Jean Victor pela ponta. Ele prefere o toque por dentro. Boa bola pra Victor Andrade. Victor Andrade pra Jean Victor. Faz o levantamento na boca do gol. Afasta. Tira Salustiano de cabeça na primeira trave. Corta. Tira dali. Rebote do Botafogo. Se atrapalhou todinho na sequência. Bochecha. E a bola volta de graça pro Bugre. Pois não, chamou, falou. Lei do ex dupla, né? Porque o Caio Dantas teve uma passagem de destaque pelo Botafogo em 2018, fez 11 gols em 21 jogos. Só que a segunda passagem dele em 2023 não foi nada legal. 11 partidas e nenhum gol. Caio Dantas, com 2 passagens pelo time de Ribeirão Preto, coloca em prática, então, uma lei do ex elevada ao quadrado. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. 6 minutos no primeiro tempo em Ribeirão Preto, segue. Botafogo 0. Guarani 1. Central da bola. Do Scheibe. Tem bola rolando pela Série A do Brasileiro, em jogo atrasado da 6ª rodada, lá na Arena MRV, Atlético Mineiro e Grêmio empatam por 1-1. Galo abriu o placar com o Hulk. Aravena empatou para o Grêmio. Futebol Globo CBN. Pode ligar que aqui tem jogo, tem Série B pra você. 6 minutos no primeiro tempo, o Botafogo sai jogando com Jean Victor pela ponta esquerda do campo de defesa. Ele foi obrigado a voltar com o goleiro João Carlos. Adiantado, João Carlos levanta a cabeça, vai tentar rifar a bola lá pro campo de ataque. Ele vem na cavadinha, alivia a bola lá do esquerdo do campo para Jean Victor. Tentou o desvio, buscando ali a jogada no passe com o Alexandre. Foi desarmada, a bola volta pro time do Guarani pelo campo de defesa. Despache o time do Bugre. É novo lateral marcado pro Botafogo fazer a cobrança pelo campo de defesa. Jean Victor movimenta para Chapo, Chapo para Jean Victor. Colocou na fogueira, entrega para Bochecha. Bochecha não consegue o levantamento. A bola volta reboteada para o Guarani. Matheus Bueno colocou na direção do Caio Dantas, que não consegue o domínio. A bola volta, fica de graça para o Botafogo. Na lateral do campo, vem com o Sabit. Sabit escapa da marcação do Matheus Bueno. Pedalou para cima da marcação, faz a finta com o corpo. Ele volta a bola pelo sistema ofensivo do outro lado agora com o Jean Victor. Vai tentar o domínio, vai sair a bola. Tentou o toque de cabeça, a arbitragem sinaliza para seguir. A bola fica de graça para o Guarani em lateral na ponta direita do campo de defesa aos 7 minutos do primeiro tempo. Futebol Globo CBN Campinas, pode ligar porque aqui tem jogo. Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado e de cuidado a gente entende como nenhuma outra. 7h30 no primeiro tempo. Lateral marcado para o Guarani. Pacheco perdeu. A bola fica de graça para Victor Andrade. Tenta o passe para Alexandre. A bola bate na marcação. Conserta a defesa do Guarani na sequência com Pacheco. A bola fica para Caio Dantas. Caio Dantas ajeita na lateral do campo. É para a chegada do Pacheco. Pacheco tenta a ligação direta para a chegada do João Victor. Vem Chapo na cobertura. Recupera, retoma para o Bota. Domina, entrega, solta de primeira para Victor Andrade. Ex-jogador do Santos. Victor Andrade encara ali o Pacheco. A bola afastada pelo jogador do Guarani, que foi inteligente. A bola desviou ainda no calcanhar ali do Victor Andrade. O homem que um dia foi comparado ao Robinho no início das categorias de base do Santos, né, Lupe? Sim, sim. Vitor Andrade surgiu nas categorias de base do Santos, foi comparado a Robinho, e o Vitor Andrade também foi comparado ao Júlio Nascimento em certa ocasião. Felipinho domina, entrega a bola para Bochecha, Bochecha na ponta direita. Não parece. Entregou, soltou para Felipinho, Felipinho na direita para Tássio, Tássio vai tentar o cruzamento da grande área, ele volta a bola pelo sistema defensivo, entrega a bola no comando para o time do Botafogo. Recomeça a bola pela ponta direita com o Rafael. Rafael devolvendo por dentro para Erickson, Erickson entregou para Victor Andrade, dominou na virilha. O jogo tá parado, impedimento marcado. Bola pro Guarani, pois não, chamou, falou, Lupe. E ainda em relação ao Victor Andrade, ele era dos alvos também, eu acho que não tava não, a posição era legal, mas já subiu a bandeira, aí o lance tem que ser paralisado. O Victor Andrade estava na lista de reforços do Guarani, do Pastana, nessa janela que encerrou aí no começo do mês de setembro, mas o Botafogo ofereceu um salário melhor e o Victor Andrade decidiu defender a equipe de Ribeirão Preto. E antes do Campeonato Brasileiro, logo depois que ele jogou o Paulista pela Luz, ele estava no radar da Ponte, né?
As negociações não avançaram, então a dupla campineira tentou a contratação de Victor Andrade. E vem pro campo de ataque o time do Botafogo, domina Felipinho, escapou da marcação, foi pro solo, nada, segundo o árbitro. Jogo que segue, a bola volta pro Guarani, bom passe, João Vitor, na enfiada pela ponta esquerda para Anderson Leite, encarou a marcação, João Vitor disparou, passou, recebeu Luan Dias, invadiu grande área, vai pintar golaço, caiu, pediu pênalti. A arbitragem manda seguir, Luan Dias vai à loucura, abre os braços, pede pênalti, ia ser um golaço, porque ele canetou o zagueiro em Lupi. E a jogada foi bonita, do João Vitor lá pro Anderson Leite, que serviu o camisa número 10 do Guarani, o Luan Dias. Ele entrou na área, deu um drible, depois afirmou que foi empurrado. O árbitro disse que foi na bola, vem Botafogo. E o Bota vem pro ataque com o Victor Andrade, sempre ele bate a falta, o Botafogo tem pressa. Tentou ser inteligente agora o Botafogo, até para não dar o risco de VAR, né? Mas a arbitragem está pedindo para voltar porque a bola estava andando, né? Na hora que o jogador do Bota ali acabou cobrando a falta. O Luan Dias, ele dá o drible e depois o jogador do Botafogo faz o desarme. Eu tô na dúvida, tá? Eu tô bem na dúvida. Pela sinalização, o VAR mandou Pegou seguir. na bola antes, né? Eu também senti que pegou na bola, mas assim, bem de levinho e depois na perna do Luan Dias. Acredito que não vai dar lance pra revisão, não. O Carol de Freitas já deu o veredito dele, então o jogo que segue, 10 minutos do primeiro tempo. Ruim, Júlio, a bola tá viva, né? Tá um gramadão meio... Cara, a bola fica muito viva. Ó o Bota. Vem Bota, Jean Victor levantou na boca do gol, afasta a marcação, a bola voltou pra Felipinho, bateu, de fora, a bola desviada, Pegorari! Para fazer a primeira grande defesa, o camisão do Guarani, Pegorari. Bola desviada, bola chata, venenosa, Antônio Lupi. Eu fiquei com a sensação que o jogador que estava na marcação do Felipinho acabou trombando com o árbitro do jogo. E aí o Felipinho teve espaço para finalizar, a bola quicou e Pegorari teve que trabalhar pela primeira vez no jogo. Vem Guarani, caiu Dantas no pivô, escapa na marcação, boa finta do Dantas, foi pro solo, pediu falta, a arbitragem deu. Falta marcada para cima do Dantas. Guarani começa ligado a 220 no jogo, hein, Carlão de Freitas? O jogo tá bom pro Guarani, Júlio. O jogo tá bom porque o Botafogo se lança à frente sem qualidade, de uma maneira atabalhoada. A gente percebe um Guarani muito bem posicionado no sistema defensivo com os 3 volantes ali. Anderson Leite dando uma retaguarda do lado esquerdo, já fez ali quase uma jogada que resulta em pênalti pro Luan Dias, ou quase gol pro Guarani. Então um começo promissor e dá para explorar esse desespero, essa desorganização do Botafogo nos minutos iniciais. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. 12 minutos no primeiro tempo em Ribeirão Preto, segue 0 Guarani 1 Central da Bola. com Fábio Scheibe. E a seleção argentina de futebol, enfim, conseguiu sair dos Estados Unidos, onde se preparava para o duelo de amanhã contra a Venezuela. A Argentina, devido ao furacão Milton, estava tendo problemas para embarcar, mas conseguiu embarcar amanhã e encara a Venezuela fora de casa. Futebol Globo CBN. Pode ligar que aqui tem jogo, tem Série B, tem Guarani em campo e vencendo o time do Botafogo 1-0 até aqui. A bola volta para o time do Botafogo pelo campo de defesa, Chapo. Escapa a marcação, tem Jean Victor aberto pela ponta esquerda, preferiu jogar por dentro, a bola chega no Sabic. Sabic escapou de 1, de 2, grande finta, entregou para Felipinho, tentou devolução, desarma a defesa. Luan Dias, que toque com categoria, entrega João Vitor para Dantas, com categoria também, grande passe, e entregou a bola pela ponta esquerda para Luan Dias, adiantou, encarou a marcação, Luan Dias do jeito que ele gosta, puxou para a perna esquerda, tá sem fôlego o Dias, né? O Luan Dias, ele é habilidoso, ele cadencia a bola com muita categoria, mas na hora de arrancar ele perde o sprint. Certo, Antônio Lupi? E ele teve um problema sério, né, no joelho, uma entorse que afastou o Luan Dias de alguns jogos. Voltou contra o Ituano, mas a gente percebe que ele está sem a proteção no joelho. Mas dessa vez também o jogador do Botafogo foi melhor no lance e fez o desarme. 1-0, o Guarani tá na frente. Em algum momento na sua vida você começou bem a jogada, mas faltou fôlego pra terminar, Antônio Na Lupi? maioria das vezes. Tem informação, tem gol, pois não, Fábio Scheibe? Tem gol na Série A do Brasileirão, lá em Belo Horizonte, é o segundo gol do Galo. Daverson marca para o Atlético Mineiro, agora Atlético 2, Grêmio 1. Sai jogando o time do Guarani pelo campo de defesa, a bola volta com Gabriel Bispo. Abençoando a jogada, entregou pela ponta esquerda, solta a bola com Luan Dias. Luan Dias tenta o levantamento pro campo de ataque.
para Caio Dantas, grande finta, passou pela ponta direita, João Vitor pediu, Caio Dantas segurou, tentava o toque por dentro, abre os braços João Vitor porque estava sozinho na ponta direita, tentou jogar na individual ali pro Bispo, sai jogando Botafogo com João Carlos, o goleiro, entrega a bola pela ponta direita com Tássio para Sabit na defesa, ele vem carregando pro campo de ataque, solta a bola com Bochecha entrega pela ponta esquerda para Jean Victor dominou contra a marcação de 2 jogadores, João Vitor olhando atentamente nos seus olhos, fazendo a sombra, diminuindo o espaço, o time do Guarani espera, agora o Botafogo tem dificuldade para atacar, Chapo, é ele quem domina, entrega a bola para Erickson, tem Rafael aberto pela ponta direita, Erickson domina, levanta a cabeça, entrega para Rafael, Tássio já se movimenta pela ponta, Sabit vem por dentro pedindo bola também, o Bochecha, ele prefere volta com Erickson, vai tentar a inversão do outro lado, é para Jean Victor, ele tentou 1, 2, já é a terceira e acho que o jogador do Botafogo não entendeu que essa virada aí não funciona, né, Lupe? Não funciona e o Jean Victor, que é um cara experiente, né? Já olhou pro rapaz que fez o lançamento, com cara de pouquíssimos amigos, e o Guarani vai agradecendo, porque a posse de bola fica com o Alviverde. O tempo passa, meu cronômetro marca você, confere na CBN. 15 minutos do primeiro tempo em Ribeirão Preto, segue Botafogo 0. Guarani. Caio Dantas foi pra casinha, 1 para o Bugre. Central da bola. Segura Fábio Scheibe, vem Guarani pro campo de ataque, Luan Dias dominou, entrega na ponta esquerda para Anderson Leite, arrancou, tem espaço, pode bater pro gol, soltou na ponta para Emerson, cruzou na área, afasta a marcação, tira dali. Na primeira trave, mergulha Sabit, afasta o perigo. Guarani insiste, persiste, volta a bola pela ponta. É pra Bispo num 2 com o Matheus Bueno, clareou pela ponta esquerda. É pra Emerson, passou Bueno, recebeu, invadiu grande área, puxou pro pé esquerdo, foi pro solo, pediu pênalti. A arbitragem tá mandando seguir. Parece ter uma forçada agora, Matheus Bueno, né, Lupe? No lance do Luan Dias, reclamaram mais do que nesse do Matheus Bueno. Matheus Bueno levantou e não reclamou. Vem o Guarani pro ataque. Girando para um lado, girando para o outro. Fábio Scheibe, central da bola, Fábio. Central da bola destaca a Libertadores feminina. Mais cedo o Corinthians fez 3-1 no Libertad. Em andamento, o Santos vai perdendo para o Olímpia do Paraguai por 1-0. 16 minutos, 1-0 pro Guarani, tá vencendo o jogo. E esse Bugre, hein, Carlão? Permanece o jogo agradável pro Guarani. O Guarani consegue encaixar os contragolpes, já teve 2 possibilidades ali com o Luan Dias e com o Matheus Bueno. Infelizmente eles acabaram caindo na área, não houve o pênalti, mas a jogada está saindo principalmente por aquele setor. Tomaram alguns cuidados, claro, defensivos, o Botafogo vai numa maneira desorganizada para pressão, mas o Guarani consegue administrar bem o resultado. A bola volta pro campo de ataque do time do Guarani, entrega a bola ali, Luan Dias, tenta fazer a finta, foi pro solo, a arbitragem manda seguir, recupera o Botafogo com Gustavo Bochecha, entregou pra Victor Andrade, o Victor passou, o Victor Andrade tentou a inversão, inverteu muito mal. Tá invertendo todas errado hoje o time do Botafogo, hein? Pois não. Olha, o jogo, ele tem várias nuances, né, numa partida de futebol. O panorama deste jogo pode até mudar. Mas, cara, pelo menos até os 18 minutos é jogo pro Guarani vencer. É um jogo que não dá pra deixar escapar. Quando a gente olha pra necessidade do Guarani, rapaz do céu, dá pra voltar de Ribeirão com os 3 pontos. Ô, Júlio. Pois não, Lupe. O Fábio Scheibe e você também alertavam, né, antes da bola rolar, sobre a falta do torcedor na parte da arena. Porque o Santa Cruz, só pra gente explicar, metade é arena, metade é estádio. Bares, aliás, famosíssimos, fazem parte da arena, que tem um name rights. Mas o que acontece? As cadeiras, elas são pretas, brancas e vermelhas. Tem torcedor sentado, mas a impressão que fica é que não tem ninguém. Não, mas isso não anula o fato do público ser baixo hoje, né, Lupe? Não, vai você. Victor Andrade invadiu grande área, pintou o golaço, pegou na área e milagre, a bola voltou, Alexandro na casinha! Gol do Botafogo! Alexandro vai pra casinha. Jogadores do Guarani vão pra cima da arbitragem, impedindo o impedimento. O Victor Andrade fez uma jogadaça. Ele limpou de 3 jogadores, invadiu grande área,
bateu, a bola desviada, Pegorari fez uma grande defesa, a bola voltou para Alexandro, que só completou, relance para VAR, mas o Alexandro comemora com o banco do Botafogo. Agora, no Santa Cruz, em Ribeirão Preto, tá assim, ó. Guarani. Também O detalhe do gol é seu, Antônio Lupe. Eram 3 jogadores tentando marcar o Vitor Andrade. Vacilo total da defesa do Guarani. Mesmo assim, ele conseguiu a finalização que desviou no Salustiano e o Pegorari fez uma defesaça. Só que no rebote, em condição legal, o Alexandro só teve o trabalho de mandar pro fundo da rede. Alexandro marca o 9º gol dele na temporada, o primeiro do Botafogo no jogo. Tá no placar do estádio Santa Cruz. Botafogo 1, Guarani também 1. Parece que eu tenho um déjà vu toda vez que eu começo aqui falando Guarani, começa bem o jogo. Chance de matar. E aí vai lá e toma um gol. Parece que é a 8ª vez que eu falo isso pra você, Carlão. E pra queimar a língua, né, do comentarista também, porque nós falávamos da possibilidade de vitória. Segue aí, Julião. Emerson Barbosa, Guarani vem pro ataque, domina pela ponta esquerda, limpa o lance, solta pra Matheus Bueno pra Emerson Barbosa, sai daí, juiz, entregou pra Luan Dias, Anderson Leite, quem vem nela, dominou, tocou pra Dantas, adiantou, Dantas soltou pra Bispo pra Matheus Bueno, já perdeu o timing. O time do Guarani durante o ataque. Vai lá, Carlão. Nós falávamos, Júlio, sobre a dificuldade do time do Botafogo, a limitação do time de Ribeirão Preto. E o Guarani até conseguia controlar a partida. É claro que ali no lance do Vitor Andrade prevaleceu a qualidade do ex-jogador do Santos, né? Ele enfileirou. Agora, poxa, foram 3 num só jogador e eles deixaram o Alexandro, que é o finalizador, sozinho, livre, leve e solto para colocar na rede a bola. Então, um vacilo. Na primeira chegada mais efetiva do Botafogo. E nós estávamos falando que o Guarani conseguia controlar bem o ímpeto botafoguense, a defesa não corria grandes sustos, e aí no primeiro lance, um pouco mais claro, um pouco mais perigoso, o Botafogo consegue empatar uma partida que se desenhava favorável ao Guarani. 21 minutos e agora o jogo tá parado. O Pacheco pegou, viu? Pegou o Victor Andrade. Aí vai da interpretação do VAR. Aparentemente a arbitragem tá mandando seguir, vai dar apenas o lateral. Mas o Pacheco, aliás, o Guarani de lateral direito, viu, Lupe? Te falar um negócio, viu? Não vou falar nada não. 21 minutos do primeiro tempo, 1-1, tá tudo igual. Matheus Bueno domina, entrega a bola pelo campo de ataque. Soltou na direita para Luan Dias contra a marcação de 3 jogadores. Escapou, Luan Dias tocou para Caio Dantas, estava enrolado ali com o Chapo. Não conseguiu dar sequência no lance. O Caio Dantas, a bola volta de graça. É para a equipe do Botafogo sair jogando. Futebol Globo CBN Campinas. Pode ligar que tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Júlio. Oi. Você falava de lateral direito. O Guarani tem o Pacheco, né? E o Heitor tá no banco. O Ian, que é da base, não foi relacionado. E vem para ataque. Pegorari sai do gol para fazer a defesa na investida ali do Botafogo. Ele fez algumas mudanças recentes, né? Mas pelo que a gente tem entendido, é o Pacheco, né? O dono da posição, né, Carlão? Até pelo fato de ter sido contratado, né? Em meio à Série B, mas não inspira confiança, né? Tanto é que chegou a perder a posição para o Heitor. Foram 4 laterais na temporada, né? O Diogo Matheus, que era absoluto no início, depois veio o Ian, agora Pacheco e Heitor. Na verdade, ninguém conseguiu se firmar. E a bola volta para o campo de ataque do time do Botafogo pela ponta direita, tenta dar sequência no lance. O Tassi, a bola sai lateral, o Rembesse está marcado. Ele tem pressa, entregou para Sabit, vem carregando por dentro para Chapo, passe errado. Ninguém do Guarani estava por ali para ajudar. A bola fica ainda para Victor Andrade. Victor Andrade contra a marcação do João Vitor. Victor Andrade carrega, puxou por dentro. João Vitor aperta, tenta o desarme, não consegue. A bola volta ainda para o time do Botafogo pela ponta direita. É com o Rafael. Rafael colocou na ponta direita, na fogueira, para Tássio. Tássio tenta limpar o lance, foi obrigado a voltar com o Rafael. Rafael tem Erickson por dentro, é para ele o passe na sombra do Caio Dantas. Caio Dantas tentou dar o bote, não consegue desarmar. A bola chega no Chapo pela ponta esquerda. Jean Victor já passou, pediu pela ponta, é com ele a jogada. Jean Victor para Victor Andrade, para Jean Victor, linha de fundo, pintou cruzamento da grande área. Douglas Bacelar rasga, tira dali. A bola volta para Victor Andrade, movimento, entrega a bola pela ponta esquerda contra 2 jogadores do Guarani. Recupera ali o João Victor, mas não tinha ninguém no ataque. A bola fica de graça ainda para Sabit. Sabit dominou, puxou pro pé direito, ainda ele carrega pro time do Botafogo, faz abertura para Rafael. Rafael abdicou de chegar na bola, ele entrega de graça para Tássio. Tássio agora sim para Rafael, vem pro domínio de bola, soltou para Sabit. Sabit foi obrigado a voltar com Erickson. Erickson, homem das invertidas, soltou para Bernardo Chapo. Bernardo Chapo prefere a devolução,
vem com o Erickson. Olha lá, vem empolgado, viu? Erickson domina, prefere o passe curto, entrega para Bernardo Chapo. Bernardo Chapo soltou para a ponta esquerda para Victor Andrade do time do Botafogo. Agora troca passes, domina a posse de bola. O time do Botafogo coloca o Guarani na roda. O Carlão falava que os 15 minutos eram totais do Guarani. Guarani tomou o gol, sentiu totalmente, precisa voltar para o jogo, Bugre. É jogo de sobrevivência, Guarani. Tem que vencer o jogo, Guarani. A bola volta para o Botafogo no ataque. Alexandro domina, puxou por dentro, tentou o levantamento na grande área. Afasta Emerson Barbosa. Tá viva a bola, volta para Alexandro, divide com Pacheco, que afasta o lance, tira dali. Erickson não consegue, domina, a bola volta para o Bugre. Domina Matheus Bueno. Matheus Bueno visualizou João Vitor, 4 contra 3. Guarani em vantagem, João Vitor atravessou, tocou para Anderson Leite, ajeitou, afasta a marcação, tira dali. Guarani. Tentativa do Guarani na velocidade. Afasta a defesa do Botafogo, tá viva a bola no ataque, domina, Gabriel Bispo soltou para Matheus Bueno. Ele faz a finta, Matheus Bueno, grande passe na ponta para Emerson Barbosa. Emerson levantou a bola na boca do gol, afasta a marcação do Botafogo, tira. Pressão do Guarani. A bola volta para Matheus Salustiano. Coloca a bola no chão, entregou, soltou para Douglas Bacelar. Douglas Bacelar tinha Pacheco aberto pela ponta direita. Prefere o passe do outro lado para Bueno. Bueno para Luan Dias. Luan Dias entregou para Bueno. Bueno pede a passagem do Emerson Barbosa. Entregou para ninguém. Aí o Bueno inventou, Antônio Lupe. Inventou um passe longo, mas totalmente ruim, em direção ao camisa do meia dúzia, ao Emerson, jogada toda pelo lado esquerdo. Nos lances anteriores, 4 contra 2, Anderson Leite tentou um toque de calcanhar, foi desarmado. E o Emerson, que teve a oportunidade de fazer o cruzamento, jogou a bola no peito do jogador do Botafogo. Sai jogando o time do Botafogo perigosamente na grande área, sobe a marcação, Guarani, Luan Dias faz a sombra, foi obrigado a apertar a marcação, Guarani afasta o perigo, tira a defesa do Botafogo. A bola volta para Salustiano. Recomeça para o time do Guarani pelo campo de defesa. O tempo passa. Meu cronômetro marca, você confere na CBN. 26 minutos do primeiro tempo, 26 jogados em Ribeirão Preto agora. Botafogo 1, Alexandro. Guarani. Também 1, Caio Dantas. Central da bola. Fábio Scheibe. Com novidades, o Brasil encara amanhã o Chile lá em Santiago às 9 da noite. O técnico Dorival Júnior confirmou a entrada de Igor Jesus do Botafogo como centroavante da equipe. E do lateral esquerdo, Abner, revelado pela Ponte Preta, na lateral esquerda da equipe pentacampeã mundial. Pode ligar que aqui tem jogo, tem muita emoção pra você. Ô Carlão de Freitas, existe zagueiro azarado, Carlão? Futebol? Existe, né? Existe zagueiro azarado. É. Salustiano, eu ia te falar um negócio. Tá, realmente vivendo um momento de azar, né? Ali teve a qualidade do Victor Andrade, né? Você fala no gol. Mas eu acho que eram muitos marcadores em cima de um atacante, né? E os marcadores perderam a bola, né? O Victor conseguiu a finalização, pegou a área, salvou num primeiro momento e depois o Alexandro livre ali para finalizar. Mas o Guarani abaixou demais, né, Júlio? Abaixou demais. É claro, nos últimos minutos, aqui 2, 3 minutos, o Guarani ainda está ficando mais com a bola. Mas após ter tomado o gol, o Botafogo ficou com a bola, trocando passes, né? Então tem que tentar voltar aquela marcação um pouco mais alta, ficar com a bola para oferecer perigo à defesa do Bota. A bola volta para o time do Botafogo pelo campo de defesa. Domina, tenta sair jogando. Afasta a marcação do time do Guarani. A bola volta ainda para o Botafogo. O Felipinho tentou enfiada por dentro. A arbitragem está parando, marcando a falta para cima do camisa 10. Falta marcada. O Gustavo Bochecha foi lá cobrar um cartão amarelo. Falta pro Bota, Lupe. Foi em cima do Alexandro e a falta foi do Salustiano, que chegou atrasado, camisa número 13. Depois o Botafogo não conseguiu ter a vantagem com o camisa número 10, o Felipinho. A falta é um pouquinho mais distante, né? Praticamente ali na intermediária de ataque. Mesmo assim, são 4 jogadores do Botafogo conversando. A bola deve ser alçada dentro da área, mas o Pegorari já começa a reclamar com o sistema defensivo e vai ajustando a barreira ali, por enquanto, 2 homens, Caio Dantas e também o João Vitor. 28 minutos do primeiro tempo, é falta marcada para o Botafogo fazer a cobrança. Gustavo Bochecha, portando a braçadeira de cartão, hein? Pegorari tá pé da vida, hein? Tá, aliás, o Pegorari é assim, né? Ele é muito participativo. Pavio curto. Pavio curto. Isso. Ele não gosta de nada errado, não.
Victor Andrade, ele chega também com uma alternativa para cobrança da falta. Me parece ser o Jean Victor ali também com o pé esquerdo. Autorizado. Victor ou Jean Victor? Vem pra bola o time do Botafogo. Jean Victor, uma bomba nas costas do Caio Dantas. A bola volta pro Victor Andrade no rebote. Entrega curtinho, soltou pra Sabit. Sabit colocou na área, trabalhou lá dentro. Tentava ali o passe pro Jean Victor, que escorregou. A bola passa por todo mundo, vai embora, direto para fora, apenas o tiro de meta marcado. É para o Guarani fazer a cobrança pelo campo de defesa. Futebol Globo CBN Campinas, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado e de cuidado a gente entende como nenhuma outra. Sai jogando o time do Guarani de forma errada com o Pacheco. Entregou de graça para o Botafogo. O Felipinho vai mandar de fora da área. Ajeitou para a esquerda para Victor Andrade. Victor Andrade cercado pelo Gabriel Bispo, que recupera o Bispo. Entregou, soltou para Lodias, para Bispo. Foi falta ali do Botafogo. A arbitragem manda seguir. A bola fica de graça para o time do Botafogo lá pelo campo de defesa. Volta com o Erickson, que vai retornar com o goleiro João Carlos, que vai sair jogando com tranquilidade. O tempo passa. Meu cronômetro marca, você confere na CBN. Se depender do João Carlos, o Guarani ganha o jogo. Por enquanto em Ribeirão Preto, 30 minutos no primeiro tempo, segue. Botafogo. Guarani. Também Central da Bola. Fala, Fábio Scheibe. Daqui a pouquinho, às 9 da noite, tem início o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista de Vôlei. Suzano contra Vôlei Renato, Vôlei Campinas. E você confere todas as informações aqui comigo no Central da Bola. Daqui a pouquinho, 9 da noite, Suzano e Vôlei Renato. Júlio Nascimento. Rasgando emoções na CBN. Lateral marcado para o Botafogo fazer a cobrança pelo campo de defesa. Bernardo Chapo. Ele que vem para a bola sem pressa nenhuma. O time do Botafogo. 31 minutos do primeiro tempo, 1-1, tudo igual, tá empatado. A bola volta de graça para o time do Botafogo pela ponta esquerda, tentou 0 jogando, o último desvio do Pacheco. Fiquei na dúvida ali, mas a arbitragem estava em cima, marcando o lateral pro Bota. Foi no grito ali do professor Márcio Zanardi. O Bandeira deixou por o árbitro deixou do Bandeira, o Zanardi foi quem assumiu a responsabilidade. Eu falei assim, não, foi lateral pra gente, e a arbitragem foi na dele. Lateral cobrado lá no campo de ataque, a bola passa por todo mundo, Salustiano rasga, tira dali. Caiu o Salustiano, mas deu certo, levantou a bola lá pro campo ofensivo. Caio Dantas sentou o domínio na primeira, não conseguiu. Luan Dias na segunda também não conseguiu. A bola volta de graça pro Botafogo. Bochecha na ponta direita, é pra Sabit vem na movimentação com Tássio. Tássio vem num 2, é com o Felipinho pra Tássio. Tássio devolveu agora sim pro Sabit. Sabit balançou pra cima da marcação, escapa do primeiro. Ainda ele tentou enfiada de bola por dentro pro Bochecha. Afasta a defesa do Guarani, tira o perigo, manda a bola pra fora. 32 minutos do primeiro tempo, 1-1, tá tudo igual. Guarani começou bem, fez 1-0 com o Caio Dantas, Botafogo empatou com o Alexandro. Os centroavantes, por enquanto, decidindo no Santa Cruz. 1-1 no jogo atrasado pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Júlio. Oi, Lupi. Uma curiosidade sobre o Botafogo, o Sabit, camisa número 7, ele é de Gana, é ganês. Sabit Abdoulaye, ele estava, sabe aonde? No Real Múrcia, da Espanha. Passou pelo Getafe, times importantes do futebol espanhol. Tem 8 jogos com a camisa do Botafogo e 1 gol marcado. Sabit Abdoulaye, 25 anos, ganês, o primeiro ganês da história do Botafogo. Muito bem, tá então um detalhe de Antônio Lupi. Falta marcada para o Guarani pelo campo de defesa, movimenta Matheus Bueno. Entrega na ponta direita para Pacheco, Pacheco dominou, escapou da marcação do Alexandro, ainda ele domina, Pacheco entregou na ponta direita para João Vitor, o passe foi forte, mas João Vitor conseguiu arrumar, entregou, devolveu mal pelo sistema defensivo. A bola volta para Douglas Bacelar, solta a bola com o Salustiano. Salustiano domina, carrega para o time do Guarani, Bispo pede por dentro, tem na ponta direita o Pacheco. E aí o Salustiano entregou de graça. Ok. Rapaz, e o que estamos tendo desses lances, né, Júlio? Essas viradas, tá difícil, nada a ver, né? Tanto pro lado do Botafogo quanto pro lado do Guarani. Aliás, o jogo tecnicamente é muito ruim, né? Tivemos os 2 gols e um lance do Filipinho que o Pegoraro fez defesa e mais nada. É um jogo de muita imposição, um jogo de agrupamento ali no meio campo, mas lances claros, jogadas mais bonitas, jogadas mais vistosas, isso a gente não tem. É um jogo típico, né, Carlão? De 2 times que estão brigando para não cair, né? Sem dúvida, mostra realmente o porquê o Botafogo está no Z4, porquê o Guarani está na lanterna. O Guarani é um jogo que dá para vencer, sem dúvida alguma. A qualidade do gramado também atrapalha um pouco, ou seja, jogo
bem abaixo, Julião. 1-1, tudo igual, 34 minutos do primeiro tempo. Bola solta para o time do Guarani pelo campo de defesa. Entrega Gabriel Bispo do outro lado. A bola chega no Emerson Barbosa. Emerson Barbosa movimentou para Matheus Bueno. Um bolão para Emerson Barbosa pela ponta esquerda. Puxou na grande área. Pode cruzar. Preferiu tocar para Anderson Leite. Anderson Leite para Emerson Barbosa. Perdeu o ângulo. Foi obrigado a voltar para Matheus Bueno. Matheus Bueno recomeça para o time do Guarani. Pacheco está pedindo do outro lado. Matheus Bueno não sentiu segurança de fazer a ligação direta. Preferiu o passe para Salustiano. Salustiano para Bueno. Para Luan Dias. Para Emerson Barbosa pela ponta esquerda. Movimentou. Soltou para Anderson Leite. Anderson Leite para Matheus Bueno, por dentro tem Luan Dias para Anderson Leite, para Matheus Bueno, agora sim faz o passe, Luan Dias para Anderson Leite, foi ele caçado pelo jogador do Botafogo, tá parado o jogo, falta marcada, falta para o Guarani, Lupe. E falta para cartão amarelo em cima do Anderson Leite, porque o Guarani trocava passes bem rápidos, e o jogador do Botafogo chegou atrasado, o Anderson Leite tocou, quando foi dar a opção para receber, o camisa número 10 do Felipinho, mas chegou jantando, como diz na gíria do futebol, o Anderson Leite. Levou a pior também ali o Felipinho que tá caído. São dois jogadores no gramado, o Anderson Leite e o Felipinho. Vamos ver se o árbitro vai aplicar o cartão amarelo pro jogador do Botafogo, mas a princípio não. 35 minutos no primeiro tempo. 1-1. Botafogo e Guarani. Tá tudo igual no Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Falta marcada para o Guarani fazer a cobrança. Vem bola na grande área. O Landias está posicionado, preparado para levantar a bola lá dentro. Quem sabe na bola parada o Guarani tem uma chance aí de voltar à frente do marcador. Caio Dantas abriu o placar, Alexandre empatou. Falta, levantamento da grande área, Salustiano de cabeça no centro do gol. João Carlos faz a defesa, Lupe. Teve um primeiro desvio ali no início da jogada, cobrança de falta. No primeiro pau, um desvio de cabeça. Depois, meio que no susto, o Salustiano tentou o gol, mas a cabeçada saiu fraca nos braços do goleiro João Carlos. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. ...36 minutos do primeiro tempo em Ribeirão Preto, segue... Botafogo 1. Guarani também 1. Central da bola. E aí, cara? Notícia triste no meio do futebol, o lateral grego George Baldock, que atuou 7 temporadas pelo Sheffield United da Inglaterra, foi encontrado morto na piscina de sua casa nesta tarde. Ele estava jogando pelo Panathinaikos da Grécia. Futebol Globo CBN. Time do Botafogo vem para ataque. Victor Andrade dominou, tentou dar sequência no lance. A arbitragem está parando, marcando a falta, toque de mão, né? Foi que eu entendi. Ou impedimento ou toque de mão. De qualquer maneira, a bola volta para o Guarani, né, Lupe? Ele marcou uma falta na origem do lance ali do jogador da equipe do Botafogo, Alexandre. Não, toque na mão do Victor Andrade. Ele acabou tocando com a mão, falta já cobrada pelo Guarani. Luan Dias se atrapalha com a bola volta para o time do Botafogo. Luan Dias caçou ali o Gustavo Bochecha, que falou assim: não faz isso não, velho. Para. Ô, tá louco? Faz o quê, irmão? Tá falando o quê aí? O árbitro tá aqui. Eu fiz pra você um pouco da leitura labial, viu, Antônio Lupe? Mas você poderia, inclusive, quem sabe, investir na carreira de leitura labial, porque você foi preciso. O Luan Dias deu aquela jantada, né? Veio por trás o rodo. Esse é o tradicional rodo. O Bochecha, que é experiente, falou: você não precisava disso. O Luan Dias pediu desculpa, tá tudo certo entre as partes. É o Gustavo Bochecha que fez sucesso aí no Paulistão, na Inter de Limeira, né? É a dupla Bochecha e Bochecha. O Bochecha foi pro Botafogo, o Bochecha veio pra Ponte Preta, mas hoje arrumou as malas e está defendendo a Chapecoense. E esse Bochecha é o que escreve certo, né? Bochecha. Levantamento no campo de ataque do Botafogo. Jean Victor tentou o domínio, foi pro solo, pediu a falta, a arbitragem tá parando o jogo. Leva as duas mãos ao rosto o jogador do Botafogo, a arbitragem parou, até porque sempre que um jogador ali acusa algum golpe na cabeça, tem que parar o jogo, Lupe. Foi um choque ali do camisa número 28, o 28 do Guarani. Pacheco. O Pacheco é 28. Tinha anotado 2 aqui na minha lista, perdão. O Pacheco, ele deu o corpo e o Jean Victor estava ali atrás, tentando fazer o cabeceio. Ele não marcou a falta. Ele paralisou o jogo para o atendimento médico do jogador do Botafogo, o Jean Victor, que está caído 1-1, tudo igual no Santa Cruz. E aí, Carlão, e o jogo? O jogo não tá legal não, Júlio, não tá legal, um jogo muito abaixo, né? Um nível técnico bem questionável. O Guarani não aproveita também a fragilidade do Botafogo, não consegue se impor.
pouco agride, né, o time de Ribeirão Preto. A gente sente falta, o Luan Dias não está tendo uma atuação tão brilhante ou tão positiva como foi em Itu. O Guarani sente falta disso. O Caio Dantas só fez o gol, ou seja, não criticando o Caio, mas criticando quem é o responsável por municiá-lo, né? Os jogadores responsáveis, João Vitor, os jogadores de beirado, o próprio Pacheco, que mal passa do meio campo, do lado esquerdo o Emerson também, o Anderson Leite, que está fazendo uma dobra ali junto com o Emerson do lado esquerdo. Então por isso o Caio Dantas participa muito pouco. O Guarani não fica com a bola, não consegue se impor e tem condições para tal. Porque o Botafogo não é tudo isso não, e o Guarani começou até bem o jogo, tomou o gol e caiu muito. E vem Guarani pro campo de ataque, Caio Dantas tentou bater, foi travado o Caio Dantas. Guarani. Na sequência fica com a bola, Sabit perdeu, voltou para Luan Dias, opa, falta nele. Sabit abre os braços, não reclama, né? Não sei se Sabit fala português, mas ele não reclama, mas dá pra reclamar em qualquer língua que o árbitro vai entender, né, Lucas? Ele abriu os braços, gesticulou, e isso é uma linguagem universal. A falta aconteceu do Sabit em cima do Luan Dias, que tinha feito a recuperação da bola. É falta perigosa. Lado direito, intermediária de ataque do Guarani. São 2 homens do Botafogo, na verdade, 3. São 3 homens do Botafogo na barreira. Vem bola na área do tricolor de Ribeirão Preto. Luan Dias. Posicionado para a cobrança da falta, camisa 10 do Bugre. A chance na bola parada agora para o Guarani, tem que caprichar, Luan Dias. Tem que caprichar, Guarani precisa do gol. Não está nem muito perto, nem muito longe, é uma falta realmente intermediária, mas pode ser venenosa. Pacheco também está por ali. Pode pintar uma jogada ensaiada do Guarani. Pacheco e Luan Dias. Luan Dias olhando fixamente pro gol. Pacheco ameaçou, deixou para Luan Dias, que bateu na barreira. A bola volta pro time do Guarani, ainda para Luan Dias, vai tentar a inversão, ele prefere o toque na segurança para Matheus Bueno. Matheus Bueno vai voltar lá atrás. Júlio, do Pegorá. Depois não, Lupe. Você que jogou muita bola, qual é a função do Pacheco quando ele dá o pique e para na cobrança da falta? Queimar caloria, né? Queimar caloria é uma boa. Agora só enganar? Pode. Não, ninguém se mexeu no que ele fez ali. Não, mas não vamos pegar no pé do Pacheco, não. Vamos esperar acabar o jogo. Tá bom. É o momento de incentivar. Pacheco é campineiro, né, Julião? Campineiro. Sim. Sabe que o irmão do Pacheco, que agora me fugiu o nome, é uma estrela do futebol amador de Campinas. Né? Legal. O Pacheco segundo, vamos colocar assim, Pacheco né? segundo. 41 minutos do primeiro tempo, Futebol Globo, CBN Campinas. Pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. E agora uma falta cavada ali pelo Caio Dantas. Ele luta, ele se esforça. Cara, ele é o famoso chato, no bom sentido. É muito difícil marcar o Caio Dantas, né? Ele faz muito bem a parede, né? Aquele peão como um autêntico camisa 9. E uma falta realmente cavada. Ele cavou e cavou muito bem, por sinal, gerando aí um perigo para a defesa do Botafogo. É a chance do Guarani, Lupe. E você levantou aí a dúvida se o Sabit sabe ou não falar português, porque a falta do Erickson, camisa 5 em cima do Caio Dantas, foi muito boba, porque o Sabit já estava na cobertura quando o Caio Dantas fez o giro e foi agarrado pelo camisa 5 do Botafogo, Erickson. Melhor pro Bugre, que tem uma falta perigosíssima, e o Dantas não, Luan Dias na bola. Luan Dias na bola, falta perigosa para o Guarani, é como se fosse um escanteio mais aberto, né? É uma falta lateral, mas muito próximo da área. Luan Dias, autorizado, levantou na segunda trave, a bola voltou para Caio Dantas, ajeitou, soltou para João Vitor, invadiu grande área, pediu pênalti. Pênalti! Guarani! Pênalti pro Guarani em cima do João Vitor. Um pênalti que gera muita revolta no Botafogo. Olha, eu tô contando aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Os 11 jogadores do Botafogo estão em cima do árbitro, Lupe. E eu vou esperar a definição do VAR, porque o João Vitor faz do desarme e foi pênalti. Foi pênalti do camisa número 10 do Felipinho. O João Vitor, ele dá o drible e o Felipinho vai nas pernas do atacante do Guarani. O árbitro, convicto e muito próximo ao lance, anotou o pênalti pro Bugre, que pode ficar na frente do placar novamente. A não ser que o VAR mude de opinião o árbitro do jogo. Carlão de Freitas
Acho difícil, vai mudar de opinião. Pelo menos a imagem que veio, já deu cartão pro jogador do Botafogo. Pro Chapo. Mas a imagem Chapo que vem, eu vi pênalti sim em cima do João Vitor. É claro que ele dá aquela valorizada e tal, mas o jogador do Botafogo chegou pra cometer a falta e o pênalti bem marcado. E olha, é a primeira vez que eu vejo os 11. Cara, mas foi imediato, foi instantâneo. E a escalação do Botafogo é de 1 a 11. Você via todos os números ali, ó, reclamando. Exatamente. Não necessariamente na ordem, né, Lupe? Não, tava os de 1 a 11 estavam bem próximos ao árbitro. Agora, não na ordem, né, mas estavam todos reclamando da marcação do pênalti. O Anderson Leite tá com a bola, mas não é ele quem vai pra cobrança. É uma nova mania, né, dos jogadores, que fica ali alguém recebendo a pressão, aí de repente vem um outro jogador e pega a bola pra bater o pênalti. E isso não funciona mais também, né, Júlio? Com todo respeito. Já ficou chato. Os jogadores é a mesma coisa que colocar 2 pra bater um escanteio. É lógico, os jogadores do Botafogo, eles sabem que é o Caio Dantas que bate, né, pô? Olha lá. Agora entregou pro Caio Dantas. Ei, que coisa, hein? Meu Deus. 45 minutos. Pênalti pro Guarani. O VAR ainda não interferiu. O árbitro em nenhum momento ali levou a mão ali na orelha, naquele gesto de estou escutando alguma ele tava instrução. Perto do lance, Julião. Acho que não vai ter perigo, não. Eu também acho que não. O árbitro muito convicto, né? Inclusive, pedindo ali para os jogadores tomarem os seus lugares. O João Carlos vai fazendo uma cera, foi lá tomar uma água para desconcentrar o Caio Dantas. O árbitro discute com o Caio Dantas porque a bola não tá parando na marca. Gramado do Santa Cruz, hein, meu amigo. A bola não para ali na marca da Cal, é impressionante. E aí o Guarani, inclusive, tá acostumado a jogar no bom gramado do Brinco de Ouro, né? Top. Segundo Abel Ferreira, top. Hoje, infelizmente, as condições do Santa Cruz não são das melhores. 45 minutos. 5. Vamos até 50. Caio Dantas, o artilheiro da Série B. Pode, inclusive, se isolar novamente no ranking dos artilheiros. Ele está empatado com 10 gols com o Eric Pulga neste momento. Pode chegar ao 11º gol no campeonato, o Caio Dantas. Autorizado. É pênalti pro Guarani. Caio Dantas. João Carlos no gol, Caio Dantas na bola. João Carlos no gol, Caio Dantas na bola. João Carlos no gol. Caio Dantas bateu. Na casinha. Guarani. Gol do Bugre. Guarani! Caio Dantas, o artilheiro da Série B resolve! O artilheiro da Série B faz o Guarani respirar no campeonato, alimenta a esperança naquilo que parece impossível, mas ainda é possível pro Guarani! Caio Dantas cobrando pênalti aos 45 minutos do primeiro tempo, agora em Ribeirão Preto! Botafogo! Guarani! 2 de Caio Dantas, o detalhe do gol é seu, Antônio Lupe. E com muita frieza de atacante, de goleador. Caio Dantas escolheu o canto direito do goleiro João Carlos, que até acertou, só que foi o chamado pênalti perfeito, na bochecha da rede. A bola ainda foi quicando por conta do gramado e foi pro fundo do gol. Caio Dantas marca o 11º gol dele na temporada, o segundo do Guarani no jogo. Tá no placar do Santa Cruz, Botafogo 1, Guarani 2. Só uma observação, Caio Dantas ativou o meu lado saudosista, nostálgico na comemoração. Fez aquele gesto com Ronaldo, o indicador, né, da mão direita de Ronaldo Fenômeno, né? Aquela comemoração típica do Ronaldo. Caio Dantas vai pra casinha, 2-1, Carlão. 2-1 e os 2 gols com assinaturas, né? De João Vitor no primeiro gol e no segundo, que ele sofre o pênalti, de Caio Dantas, que na verdade provoca todo aquele tumulto na área do Botafogo com aquela falta em que ele cavou a experiência, a qualidade, né, de um jogador veterano, e vai sendo o nome do jogo. E o Guarani tem condições, gente. É jogo pra vencer. É jogo pra vencer. O Guarani deu uma vacilada, permitiu a reação do Botafogo, mas no instante que tomou as rédeas da partida, nestes últimos minutos, conseguiu aí construir mais uma vantagem. É levar esta vitória para o intervalo e voltar bem atento para segurar o placar ou até aumentar. Caio Dantas até aqui monstruoso na partida. Volta a liderar a Série B na artilharia, Caio Dantas. Vai a 11 gols. Estava a 8 sem marcar, hein? Sai zica! Inclusive, né, Fábio Scheib, você falava durante a semana no CBN Esportes, o Guarani estava também a
3 jogos, né, Fábio, sem marcar, né? Exatamente, o último gol tinha sido contra o Mirassol naquela falha do Muralha, mas hoje 2 gols que estão dando um alento aí ao torcedor bugrino, né? 49 do primeiro tempo, vem para o campo de ataque o time do Botafogo, abertura de bola pela ponta direita, vai tentar a movimentação, solta a bola no comando, é para Sabic tentou enfiar de bola, Douglas Bacelar acompanha, vem ali o Pegorari para ficar com ela, vai segurar ali alguns segundos o Pegorari, ganhar segundos preciosos para acabar o primeiro tempo. No geral, então, Cailão, o resultado que interessa demais o Guarani nesse primeiro tempo poderia ser menos sofrido, né, Cailão? Poderia ter sido menos sofrido. A partir do momento que o Guarani fez o gol, ele abaixou demais, permitiu que o Botafogo ficasse com a bola e numa falha defensiva tomou o gol de empate. E aí apareceu a experiência, a qualidade, né, a manha do artilheiro Caio Dantas, que cavou uma falta ali na entrada da área. O João Vitor bagunçou o sistema defensivo do Guarani, sofreu o pênalti, o Caio Dantas foi lá e conferiu uma vitória super importante do Guarani até aqui. E vem pro campo de ataque, João Vitor tentou cruzamento, afasta a marcação, Bernardo Chapo. E ali, teve ali um choque, né, do João Vitor com o Chapo. Já fora do campo, né, Lupi? Fora do campo, mas o que tá entregando o João Vitor em campo, né? É brincadeira, porque essa bola praticamente já tinha quase se perdido pela linha de fundo. Ele se esforçou, fez o cruzamento e ainda descolou um escanteio pro Guarani, porque a bola pegou no Chapo por último. É escanteio pro Bugre, os últimos minutos ou segundos da primeira etapa. Último lance do primeiro tempo, escanteio, levantamento da grande área. João Carlos vem para fazer a defesa, fica com ela. Tranquilo, João Carlos. E teremos o término do primeiro tempo no Santa Cruz, em Ribeirão Preto. O Guarani vai vencendo o placar de 2-1, 2 gols de Caio Dantas. Apita o árbitro. Aponta o centro do campo. Termina o primeiro tempo em Ribeirão Preto. 1, Guarani, 2. Júlio Nascimento. Vem aí, Central da bola com Fábio Chaib. Eu volto no segundo tempo. Central da Bola. 8 horas e 51 minutos, é isso aí, Bugrão. Ganhando hoje, o Guarani volta a vencer e dando esperança ao seu torcedor. 2-1 com o artilheiro Caio Dantas marcando os 2 gols do Bugre. O Guarani conseguindo essa vitória importantíssima que não tira da lanterna ainda, mas dá uma sobrevida ao Guarani nesta competição na Série B. O Guarani vai vencendo por 2-1, os jogadores estão deixando o gramado. Carlão de Freitas, o jogo começou como o Guarani queria, né? Marcando gol logo no início, depois sofreu empate, mas no final conseguiu essa vitória parcial. É verdade, Fábio Chaib, o Guarani flertou demais até com o perigo. Eu acho que não precisava um sofrimento como deste primeiro tempo. O Bugre começa bem no jogo, praticamente começa vencendo, né? Com 2 minutos o Caio Dantas fez um gol, mas depois abaixou demais, permitiu que o Botafogo gostasse do jogo, foi ficando com a bola, até que aos 18 minutos o Alexandro fez o gol numa falha defensiva, né? Prevaleceu, claro, a qualidade do Vitor Andrade na construção, no chute e no rebote do Pegorari. O Alexandre estava lá para conferir, mas uma falha de posicionamento, muitos jogadores em um só jogador e sobrou ali o Alexandre para concluir. Mas a partir do momento que o Guarani se restabeleceu, principalmente nos últimos minutos, o Caio Dantas, com a experiência dele, com a bagagem, né, um jogador típico de Série B, aquele centroavante, cavou uma falta, o Guarani cobrou, sobrou para o João Vitor, que bagunçou e sofreu o pênalti, e o Caião foi lá e fez o gol, levando esta vantagem super importante para o Guarani. Agora, concentração, minimizar os erros, cadenciar quando necessário, tentar impor aí no contragolpe. O João Vitor faz uma grande partida até aqui para, quem sabe, conquistar uma vitória que dá uma sobrevida para o Bugre nesta luta insana para sair da zona do rebaixamento. É isso aí, no momento o Guarani está subindo a 28 pontos, não o tira da lanterna da competição, mas o Guarani agora, neste momento, a 5 pontos do primeiro time fora do Z4. Lembrando que daqui a pouquinho, às 9 da noite, tem Paysandu e Chapecoense. Justamente Paysandu, que neste momento é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, tem 33 pontos. Encara a Chape, que não está muito diferente do Paysandu, não. Tem 34 pontos também na briga, né, contra a Degola. Pela Série A do Brasileirão, o Atlético Mineiro vai vencendo o Grêmio por 2-1 lá na Arena MRV. E sabe quem é o personagem do jogo, Carlão? Ah, imagino. Atlético Mineiro? Imagino. Daverson, ele mesmo, marcou o gol pro Atlético, mas causou no primeiro tempo, viu? Simulou agressão, foi driblado pelo Marquezinho, o goleiro foi aplaudir o Marquezinho, ficou aplaudindo, reverenciando o Marquezinho depois desse lance. E no final do primeiro tempo,
quase saiu na mão com o Reinaldo. Reinaldo que não tem desaforo pra casa. Não leva desaforo pra casa, foi tirar satisfação com ele, tem uma discussão mais ríspida, mas o Daverson, como sempre, causando e marcando gols também. Vai dando a vitória por 2-1 para o Atlético Mineiro contra o Grêmio na Arena MRV. O Atlético Mineiro subindo para a 9ª colocação, 40 pontos ganhos, o Grêmio se mantendo na 11ª, 35 pontos. Daqui a pouquinho também tem início o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista de Vôlei. O Vôlei Renata entra em quadra contra o Suzano, lá em Suzano, 9 da noite. O Vôlei Renata que busca o 4º título paulista na sua história. Hoje o jogo de ida às 9 da noite na Arena Suzano e a volta no domingo aqui no Taquaral às 6h30 da noite. A CBN dá o recado no domingão contando a história de mais um título para o Vôlei Renata, o Vôlei Campinas. 8h55, um breve break, daqui a pouco a gente volta, a gente detalha mais, conversa mais sobre o jogo do Guarani e fala de seleção brasileira também, viu, Carlão? Opa, Fábio Chaib, com certeza, esquentando os tamborins para amanhã nas eliminatórias. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Botafogo, Guarani e Futebol Globo CBN. Quando você pensa na palavra vida, o que vem na sua cabeça? Para a Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado. Já reparou como tudo aqui está conectado? Dos clientes aos médicos, do que passou ao que ainda está por vir. Vale muito. Vale ter uma história para contar. Vale até dizer, tá difícil comparar, né? Unimed Campinas, como nenhuma outra. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. A resenha esportiva acontece no Arena CBN. De segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, Eliel Almeida abre um amplo debate sobre o cenário esportivo. Antônio Lupe, Carlão de Freitas e Fábio Chaib se juntam no confronto de ideias, que ainda tem aquela dose de humor na medida certa, com os pitacos dos ouvintes. Arena CBN. De segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, com Eliel Almeida, aqui na CBN. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Botafogo, Guarani e Central da Bola. Intervalo de jogo no Santa Cruz, 23ª rodada, jogo atrasado, jogo adiado da 23ª rodada. O Bugre vai vencendo o Botafogo de Ribeirão por 2-1 lá no estádio Santa Cruz e dando uma respirada, uma aliviada, tentando buscar essa saída da zona de degola, essa missão quase impossível, mas não impossível, é difícil. Mas o torcedor bugrino acredita, começando por hoje com uma vitória contra um dos concorrentes diretos na zona de baixo da tabela. 2-1 pro Guarani, 2 gols de Caio Dantas, intervalo de jogo no Santa Cruz. Fora das 4 linhas, Carlão, uma notícia que deixa o torcedor bugrino apreensivo aqui, já que nesta noite o site de apostas que patrocina o Guarani encerrou as atividades no Brasil. Aquela regulamentação nova das bets agora, né? Então a DafaBet,
a gente pode até dizer o nome aqui, que patrocina o Guarani, ainda estampa a marca hoje no jogo contra o Botafogo, mas anunciou que vai parar as suas atividades aqui no Brasil. Mais um problema pro Guarani, agora fora das 4 linhas, querendo ou não, era um dinheiro que vinha mais, né? Sem dúvida, é claro que atrapalha o planejamento, atrapalha o cofre, né, o dia a dia do Guarani. A gente espera que a diretoria tenha aí um plano B para tentar compor este caixa, né, para tentar compor este cofre bugrino, mas isso vai ser uma tendência daqui para frente, né? Sim. Com a regulamentação. Várias bets aí vão seguir o mesmo caminho e isso impacta diretamente nos clubes, né? Porque praticamente acho que todos os clubes têm bet como patrocinador, ou um patrocinador master, ou um co-patrocinador, mas isso vai impactar sim nas finanças do Guarani. A gente espera que não tenha reflexo, né, nesta Série B, nestas rodadas finais, até porque o Guarani vai precisar estar tudo em dia, principalmente na parte financeira, para tentar aí incentivar a boleirada para fugir desse rebaixamento. E em nota, o Guarani anunciou que vai estampar o nome de um projeto em prol da inclusão social a partir do confronto contra o CRB na próxima segunda-feira. Vamos dar uma olhada agora aqui no vôlei. Vôlei Renata em quadra daqui a pouquinho, 9 da noite, começando agora. Na verdade, começando agora, Vôlei Renata e Suzano. A gente traz todos os detalhes aqui para você, todas as informações. Suzano e Vôlei Renata, a quadra tá lotada lá, Lupe, olha só. Muita gente, vai começar a partida agora, vai subir a bola daqui a pouquinho lá para Suzano e Campinas. Quase 7 mil torcedores, né, que estão marcando presença lá na Arena Suzano pro primeiro jogo, né, um ginásio grande. E Campinas venceu lá na primeira fase, venceu por 3-0. Quem sabe o placar se repita para que Campinas fique um pouco mais próximo do título e claro que você vai informando aí todo o caminhar do jogo lá em Suzano envolvendo o Vôlei Renata. E só uma retificação, eu falei que o jogo de volta seria às 6h30 da noite no domingo, na verdade às 6 horas da tarde, 6 horas da noite, com narração de Rafael Pio, comentários de Renata Rondini. A CBN conta a história dessa partida, o Vôlei Renata buscando o 4º título paulista. Agora falando um pouco de seleção brasileira, a seleção que encara o Chile amanhã pela 9ª rodada das eliminatórias, jogo lá em Santiago, no Chile, e a seleção que nesse momento ocupa a 5ª colocação das eliminatórias, né? Tem 10 pontos e vem de derrota para o Paraguai na última data FIFA, encara justamente o Chile, que é o vice-lanterna da competição, e na próxima terça-feira aqui em Brasília encara o Peru, que é o lanterna da competição. Não tem nem como pensar em coisa diferente do que duas vitórias nesses 2 jogos, né, Carlão? Sem dúvida alguma, Fábio Chaib. Jogo pro Brasil conquistar aí ou ter uma sequência de bons resultados. A gente sabe que a pressão é enorme, não só em termos de classificação, em termos de pontuação, mas o nível de atuação, né, muito ruim, muito questionável. Passou o Fernando Diniz, está passando o Dorival Júnior, mas ninguém conseguiu dar jeito. As nossas estrelas também não assumem a responsabilidade. Neymar convivendo com inúmeras lesões também demora para voltar e não sei qual o ritmo que ele vai voltar, mas estas 2 rodadas eu acho que elas são cruciais até pro futuro do técnico Dorival Júnior. Dependendo como for o desempenho do Brasil, não só em termos de resultado, mas nível de atuação, o Dorival Júnior não permanece no cargo. Pelo menos é uma percepção que eu tenho. Dorival Júnior que anunciou as entradas de Abner, né, lateral esquerdo, formado na Ponte Preta, passou pelo Atlético Paranaense, atualmente no Lyon da França, e do centroavante Igor Jesus, tem marcado muitos gols pelo líder Botafogo do Brasileirão. Igor Jesus então assume um lugar na delanteira, na frente da seleção brasileira como centroavante. Dessa forma, a equipe de Dorival Júnior deve ter Ederson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner, André e Lucas Paquetá como volantes, e na frente Savinho, Rafinha, Rodrigo e Igor Jesus. Amanhã 9 da noite, Brasil e Chile. Mas voltando ao nosso jogo aqui do Bugrão Guarani, pelo menos o Guarani voltou a marcar gols, né, Carlão? Importante, ainda mais o artilheiro da competição, um cara que não marcava 8 partidas, Caio Dantas, mostrando nesse jogo tão importante a sua marca aí e fazendo bem pro Guarani, para o torcedor bugrino ter esperanças, né? Assumindo a responsabilidade, né, Fabião? E é o que se espera dele. É uma referência técnica desse time do Guarani. Eu acho que ele, ao lado do Luan Dias, né, são as grandes expressões do Guarani.
estão conduzindo bem, né? O Caio Dantas passou aí por um jejum, mas hoje vai ditando o ritmo da equipe, foi importantíssimo no primeiro gol, chutou fraquinho ali, o João Carlos aceitou, mas valeu o faro de artilheiro. E o segundo gol, não pelo pênalti convertido, mas a jogada, como se construiu, como se desenvolveu esse segundo gol. Caio Dantas, ele cava uma falta, né? Uma falta até desnecessária, mas muito mérito do Caio Dantas em fazer a parede, em fazer o peão. O jogador do Botafogo caiu na armadilha do Caio. Depois da falta, o João Vitor sofreu a penalidade, o Caio Dantas foi lá e bateu com propriedade, fazendo aí o segundo gol. Agora, vem o segundo tempo, e a gente espera, Fábio Chaib, um Guarani concentrado, um Guarani bem arrumado na defesa, não se precipitar como se precipitou no lance do gol do Botafogo, e quando sair para matar. Teve oportunidades, até superioridade numérica nas ações ofensivas, mas não conseguiu concluir. Mas aproveitar o bom jogo que faz João Vitor, a noite inspirada de Caio Dantas, para que o Guarani consiga aí ou segurar o resultado. Eu espero que não segure, porque é muito sofrimento. Eu prefiro que aumente esta vantagem, porque aí sim o Guarani pode terminar a partida de uma maneira mais tranquila e dar uma guinada, enfim, nesta Série B do Campeonato Brasileiro. 14 minutos de intervalo no Santa Cruz, o Guarani vai vencendo o Botafogo e o segundo tempo, Júlio Nascimento vai contar a história para você, a gente imaginando uma vitória do Guarani, pegar confiança e tentar escapar de vez dessa zona incômoda que o Bugre habita já há muito tempo nessa Série B. São 22 jogos consecutivos na lanterna da competição. Júnior Nascimento vai contar o recado, mas antes de passar pro Júnior, só um panorama aqui do primeiro jogo da final do Campeonato Paulista de Vôlei lá em Suzano. O Suzano vai vencendo Campinas, o Vôlei Renata, por 6-3 no primeiro set. Daqui a pouco a gente traz mais informações desse jogão pra você. Então é com você, Júlio. Bom segundo tempo, esperando uma vitória bugrina. É com você, Júlio. Júlio Nascimento. Muito bem, Fábio Chaib comandando o central da bola nesse intervalo de Guarani 2, Botafogo 1. Guarani voltando neste momento. O time do Botafogo ainda no túnel. Júlio. Inclusive vendo ali Raí, o terror do Morumbi. Pois não, Antônio Lupi? Não sei, chama atenção nessa imagem do túnel do Botafogo, né? A gente sempre vê ali um clima mais quente, aquela cobrança, vamos. Parece um clima meio morno, né? Agora vai chegando ali toda a rapaziada, mas não sei, o Carlão entende mais do que eu de vestiário, mas não tá meio tranquilo assim? Tranquilo demais pela situação em que se encontra, né? Agora me chama a atenção a foto lá atrás, o time Lupe. de 77, que não é? coisa maravilhosa lá, Zé E é um Mário. clássico, hein? Botafogo, ó o placar, Botafogo 0. Comercial 0. É clássico, ali era o Manuel Barbudo, Manuel. Miro, Sócrates, que coisa maravilhosa. Pô, mas tava 0-0. Começou, não, é porque o... Começou 0-0, Júlio. 0-0, não começa 10-10 e vai tirando, né, Júlio? Aí sempre precisa me ajudar, né, Júlio? Coloca ali o resultado do jogo, pô, é uma foto, dá pra editar, cara. Nossa, coisa maravilhosa. Não tem como editar, Pô, porque o Manelão que tá ali na frente Manelão tá com... Barbudão. Ele tá com a cabeça na frente do placar, não tem como editar. A não ser que coloque um ali no Botafogo e aí... Então, aqui ó, Botafogo 0, aí parece que tá escondendo o placar ali do comercial. Fica a crítica aí também. Tá bom. Ô, Julião, deixa eu mandar um Vou abraço. falar pro Anísio ali, ó. Anísio. Vai. Deixa eu mandar um abraço para a comunidade bugrina que está acompanhando o nosso trabalho. Vagnão, meu parceiro lá do futebol, bugrino roxo, falou que está encantado com a nossa corrente positiva em prol do Bugrão. Júlio Nascimento. É isso aí, hoje o Guarani tem que vencer para tornar possível aquilo que parece impossível. E o primeiro tempo se ofereceu todo para o Guarani. Não pode complicar o jogo, né? O Carlão tá batendo nessa tecla há muito tempo, Jogo desde os vencível. 15 minutos. É um jogo para vencer, né, Carlão? Jogo vencível. Botafogo é uma equipe do mesmo nível, se não for inferior ao Guarani. O Guarani faz uma boa partida, vacilou defensivamente, né, na hora do gol do Botafogo, mas depois, nos minutos finais, Caio Dantas assumiu a bronca junto com o João Vitor e o Bugre restabeleceu esta vantagem. E vai mudar, hein? Vai, Lupe. Vai sair o Tássio e vai entrar o Alexandre Jesus, que é o artilheiro na Série B, camisa número 20. E também ficou o 3, o Rafael, e entrou o 15. O 15 é o Carlos Manuel, portanto 2 mudanças no Botafogo. O Carlos Manuel com a 15 no lugar do Rafael e o Tássio com a 2 ficou no vestiário. Entrou o atacante Alexandre Jesus. Muito bem, são alterações na equipe do Botafogo que vai pro tudo ou nada também. Vai pro all-in. Apita o árbitro, toca na bola o Botafogo, começa o segundo tempo em Ribeirão Preto. Botafogo, Guarani.
Júlio Nascimento. Rasgando emoções aqui na CBN. Futebol Globo CBN. E vem Guarani pro campo de ataque, Caio Dantas. Lançado, vem João Carlos para sair do gol. Afasta o perigo, tira dali. A arbitragem já estava parando, marcando a falta, então só confirmando. Carlos Manuel, número 15, e Alexandre Jesus, número 20. Foram as alterações aí do time do Botafogo. Vai mudar o sistema, né? O que tudo indica. Coloca mais um atacante, né, Lupe? O Carlos Manuel é volante, né? Ele entra no lugar de um zagueiro. E o Tássio, que é lateral direito, sai para a entrada do Alexandre Jesus, que é ex-Fluminense. Inclusive, o Botafogo comprou esse jogador. Ele tem 4 gols, é o artilheiro do Botafogo na Série B. Sai jogando o time do Botafogo, lateral do campo. Jean Victor levantou a bola na grande área. Vem a defesa do Guarani, afasta o perigo. Bochecha ajeitou para Sabit, bateu! Pegorari faz a defesa, manda a bola para fora. O Pegorari quase aceita ali. Ele até olha ali meio que Quase deu uma de muralha, pedindo desculpas. Porque quase falhou o goleiro do Guarani, hein, Lupe? No chute do Sabit, na sobra ali, praticamente dentro da meia-lua, ele mandou um chute forte, o Pegorari do jeito que deu rebateu, mas quase, essa bola vai pro fundo da rede, escanteio o Botafogo. Escanteio na primeira trave, desvio, salva o Bugre no desvio de cabeça, Emerson Barbosa. Tira o gol do Botafogo, Emerson Barbosa, providencial. É mais um escanteio autorizado, novo levantamento na primeira trave. Caio Dantas, afasta o perigo, bota para correr o João Vitor. João Vitor dominou, soltou para Matheus Bueno. Matheus Bueno foi inteligente, ganhou a falta. A arbitragem mandou seguir, tá valendo tudo. Anderson Leite chegou chutando todo mundo. Tá valendo, é jogo de Série B. É jogo disputado, um jogo de 2 times que não querem cair. E vem Guarani pro campo de ataque. Lá vem Pacheco. Contra-ataque é grande. Pacheco tocou pra Luan Dias. Passou, Pacheco pediu. Luan segurou. Atravessou do outro lado pra Anderson Leite. Ajeitou pra Dantas. Vai fazer pra fora do gol. Guarani. Que chance perde o Guarani, Antônio Lupe. Chance claríssima do Caio Dantas. A bola acabou sobrando depois de uma indecisão do camisa número 5, Anderson Leite. O Caio Dantas deu um chute tão forte, mas tão forte, que essa bola foi parar lá no Palma Travassos, a casa do Comercial, rival do Botafogo. Tô aqui olhando de novo o lance do Pegorari. Rapaz, quase o Pegorari tomou um frangaço, hein? Mas não tomou. 3 minutos do segundo tempo. A bola volta pro time do Botafogo. Victor Andrade domina, carrega contra a marcação do primeiro. Ele vem na velocidade, invadiu grande área. Afasta a defesa do Guarani, tira dali o perigo. A bola fica com Gabriel Bispo. Bispo ajeita na ponta direita, toca errado. A bola volta ainda pro Botafogo. Pela ponta, Sabit tentou pra Victor Andrade. Passe errado, a bola fica pra Matheus Bueno. Avisaram um ladrão. Ele contornou, foi pro solo. O árbitro não quer saber de falta, não. O jogo que segue. A bola fica pra Victor Andrade. Entregou do outro lado. Chega Pacheco. Nossa, mas o jogo tá num nível técnico, vou te falar um negócio, viu? Desesperador, né? Desesperador. Anderson Leite entrega para Blandias, para Pacheco na ponta direita. Pacheco solta a bola com o João Vitor. A devolução vem com o Pacheco. Pacheco devolve a bola pelo campo de defesa. É para Douglas Bacelar. Douglas Bacelar para Pegorari. Pegorari rifando a bola na cavadinha para Emerson Barbosa. Matou no peito, colocou no chão. Agora sim com categoria Emerson Barbosa. Vai embora Emerson Barbosa. Soltou para Caio Dantas. Caio Dantas tem Anderson Leite aberto pela ponta esquerda. Anderson Leite dominou. Emerson Barbosa pediu pertinho dele. Passou pela ponta esquerda. Pediu. Recebeu. Invadiu grande área. Deu para trás. Afasta a marcação. Manda a bola para escanteio. Se ele dá aquele totozinho pra trás, estava o Anderson Leite ali, viu, Antônio Lupe? Falta levantar a cabeça, né? Na verdade, até levantou, mas não teve a visão periférica de tudo que estava acontecendo dentro da área do Guarani. Mesmo assim, o Emerson, lateral esquerdo, descolam o escanteio a favor do Bugre. É pelo lado esquerdo. É o Luan Dias, camisa 10, quem vem pra bola. Luan Dias autorizado pra cobrança do escanteio. A bola parada pode ser fundamental pro Guarani no jogo em Ribeirão Preto. Matheus Salustiano tá na área, Gabriel Bispo, Douglas Bacelar, Caio Dantas, Matheus Bueno, Anderson Leite, tá todo mundo lá. Levantamento na segunda trave, Salustiano de cabeça, a bola sem direção. Direto pra fora, tiro de meta. Mandou muito longe agora o Salustiano, hein, Lupe? E é o capitão da equipe. O Salustiano tá ali tentando sair da marcação. Na hora que a bola veio, uma cabeçada bem fraquinha, sem direção, melhor para a defesa do Botafogo. João Carlos já cobrou o tiro de meta. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN Campinas. 5 minutos do segundo tempo, você ouviu o toque 5 do segundo tempo em Ribeirão Preto. Botafogo. 1. Guarani. 2 de Caio Dantas.
Central da Bola. Fábio Scheibe. Jogo 1 da final do Campeonato Paulista de Vôlei, o Suzano ia vencendo Campinas por 10-9, Campinas acaba de empatar 10-10, Suzano começou melhor, abriu boa vantagem, mas o Campinas reagiu e agora empata a partida nesse primeiro set, 10-10. Pode ligar que aqui tem jogo. A bola volta para o time do Botafogo pela ponta direita, domina Carlos Manuel. Carlos Manuel vem para o campo de ataque para a chegada do Felipinho. Felipinho devolve a bola para Carlos Manuel pelo campo de defesa. Ele vai trocando passes até a bola chegar no Erickson. Erickson tem Felipinho aberto pela ponta direita, o jogo tá parado. Luan Dias. O jogo tá parado, Luan Dias, ele tá caído pelo menos uns 45 segundos, viu, Lupe? Ele coloca a mão na parte de trás da cabeça, né? Provavelmente um choque. O árbitro deixa o jogo seguir. Ele não tá nem aí pra contato. E realmente houve ali meio que sem querer, né? Um acidente de trabalho do Sabit, camisa número 7, o ganês, pra cima do Luan Dias, que agora sim tá de pé, mas coloca a mão ali na parte de trás da cabeça. Vamos jogar! 6 minutos do segundo tempo. Recomeça o Botafogo. Bernardo Chapo tenta o toque errado. A bola volta de graça para o Guarani. Luan Dias, grande finta. Ele joga a bola, né, Lupe? Joga muita bola, tem qualidade, né? As lesões atrapalharam essa trajetória do Luan Dias com a camisa do Guarani. A última, um entorse no joelho, mas é um cara diferente, né? É diferenciado, é um camisa 10 clássico. O Luan Dias, que quer jogo. Não decolou no Santos, né, Carlão? Luan Dias, né? Mas é bom jogador. É, bom jogador. A gente sempre, na chegada do Luan, a gente cobrava isso dele, né? Tirar aquela coisa, só joga no Água Santa, né? Ele começou mal no Guarani, mas agora, principalmente com o técnico Alan Al, ele ganhou confiança e hoje é referência desse time, sim. Felipinho faz grande lançamento na ponta direita para a chegada do Alexandre Jesus. Alexandre encarou a marcação do Salustiano. Ainda ele, Alexandre Jesus, na condução, tentou o passe na enfiada ali para Felipinho. Recupera o time do Guarani com o Matheus Bueno. Matheus Bueno está jogando com o Luan Dias. Cola a bola no pé, entregou para Anderson Leite para Nossa, Anderson Leite. Toque errado para o Luan Dias. A bola volta de graça para o Botafogo pelo campo de defesa. Futebol Globo, CBN Campinas. Pode ligar que tem jogo. Unimed Campinas. A vida é sobre cuidado. E de cuidado a gente entende como nenhuma outra. Ainda na programação hoje da CBN, você terá todas as informações direto dos Estados Unidos. Estamos aqui, né, na torcida, nas vibrações e orações por todos que estão ali no estado da Flórida, né? A expectativa do furacão Milton. Uma boa notícia, né? É que a categoria já foi para a categoria 3, né? Então estaremos acompanhando aí durante toda a programação da CBN também as informações logo depois do jogo do Guarani contra o Botafogo. E o Botafogo tentou descer agora para o campo de ataque com o Victor Andrade, cruzamento direto para fora. Tiro de meta. Você viu lá, né, Carlão? Os dois zagueiros marcando o mesmo jogador, hein, Carlão? De marcação, jogadores veteranos, experientes marcando a bola. O Alexandre só tava ali, ó, pra dar a chapada. Se a bola chega no tempo dele, ele faria o gol. Mais uma vez, falha do sistema defensivo do Guarani. O Pegoraro tem que gritar uma barbaridade com essa rapaziada aí, tá louco. A dupla de defesa do Guarani tem sido um problemaço nos últimos jogos. Dois grandalhões, né, Júlio? Dois grandalhões e não estão se entendendo. E vem Guarani para o campo de ataque, domina pela ponta direita. João Victor entregou para Pacheco. Pacheco na ponta, vem para o campo de ataque. Lateral. Pacheco tentou o cruzamento. A bola foi direto para fora, lateral está marcado. Já sai jogando o time do Botafogo, domina Sabit. Sabit escapa a marcação, entrega pela ponta direita com o Felipinho. O jogo tá parado, falta marcada. Tem pressa o time do Bota, solta a bola com o Carlos Manuel. Carlos Manuel inverte da direita para a esquerda. Ele volta com o Bernardo Chapo. O Bernardo Chapo acompanha. Vem apenas o Caio Dantas na cobertura ali, fazendo a sombra dele. Ele prefere o toque por dentro, solta a bola com o Erickson. Erickson para Carlos Manuel. O Felipinho tá pedindo pela ponta direita. Ele prefere segurar Sabit por dentro. Tenta o lançamento em profundidade para Alexandre Salustiano. Afasta o perigo, tira Bispo na sequência completa. A bola volta para a chegada do Felipinho, chapelou ali, sem querer querendo o Anderson Leite, mas deu certo. A bola voltou de graça para o Guarani, Caio Dantas dominou. Adiantou demais, Caio Dantas. Não esperava, né? Ele não esperava, né? Foi um erro na saída de bola do Botafogo, né, Lupi? Na recuperação do Emerson de cabeça, a bola acabou sobrando para o Caio Dantas. Quando ele viu, já tinham dois jogadores em cima dele e o Guarani perdeu um contra-ataque. Melhor para o Botafogo que vem para o ataque. Gustavo Bochecha, lançamento pela ponta esquerda para Jean Vitor. Jean Vitor tentou toque para Alexandre Jesus. Afasta a marcação, tira dali. Lateral marcado
pro time do Bota, que tem pressa. Gustavo Bochecha entregou, soltou na ponta para Victor Andrade. Victor Andrade para Bochecha no pé direito. Levantamento na boca do gol. Desvia, Salustiano. Manda a bola pra fora, escanteio pro time do Botafogo, hein? Lupi. Lateral, né? Não saiu, não. Não saiu. Foi bem agora o zagueiro da equipe do Guarani, que evitou que a bola saísse pela linha de fundo. Deu um bicudo pra lateral. Só arremesso lateral pra equipe do Botafogo. 33 do Guarani, Gabriel Bispo com cãibras. Mas quem vai mudar é o Botafogo. Daqui a pouco a terceira do técnico Márcio Zanardi. O Guarani tá começando já a praticar o antijogo, né? Tá tentando ganhar tempo aí o Guarani. Porque tá vencendo, não tá interessado em jogar bonito não, tem que ganhar, é o que interessa pro Bugre. Levantamento na grande área, lateral marcado pro Botafogo, afasta a defesa, tira dali, novo lateral. Já teremos a alteração sendo processada do Botafogo. Agora, Antônio Lupi. Sai Felipinho, com a 10 entra o 17, o Emerson Negueba. Emerson Negueba com a 17, atacante, mais um atacante no Botafogo. 17, Negueba na vaga de Felipinho, camisa 10. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. 11 minutos do segundo tempo em Ribeirão Preto. Botafogo 1, 2 para o Bugre. Central da bola. Fala, Fábio Scheibe. Primeiro set muito disputado lá em Suzano pela primeira final do Campeonato Paulista de Vôlei. Suzano 15, Campinas também 15. Vôlei Renata, Campinas começou perdendo, virou, mas agora Suzano volta a empatar 15-15 neste primeiro set. E pela Série B, jogo em andamento, Paysandu 0, Chapecoense também 0 lá na Curuzu. Futebol Globo CBN. Lançamento para o campo de ataque do Guarani. Caio Dantas domina, entrega a bola pela ponta direita para Luan Dias. Luan Dias vem para finta, escapa para a marcação no primeiro, ainda ele na condução. Luan Dias, Caio Dantas pediu, adiantou demais. Perde a bola volta de graça. Douglas Bacelar se atrapalhou com a bola, mas conseguiu jogar para fora. Lateral marcado para o time do Bota. Alexandre Jesus tem pressa. Tocou por dentro, trabalhou, soltou para Gustavo Bochecha, ajeita para Jean Victor pela ponta, Jean Victor para Bochecha, Bochecha domina contra a marcação do João Victor, ele prefere voltar, a bola pelo campo de defesa, recupera o time do Botafogo na ponta, é com Erickson, Erickson dominou, escapa na marcação do primeiro, Emerson Negueba pediu, recebeu para a ponta direita, lá vem ele, Emerson Negueba, prefere o toque por dentro mais uma vez, solta a bola para Erickson, Erickson volta para Bernardo Chapo, escorregou, mas conseguiu ficar ainda com a posse da bola, ele faz a evolução com Erickson pela ponta direita, tira a bola, o time do Botafogo em busca de espaço, o Guarani tá fechadinho, Emerson Negueba vai para jogar individual, pintou cruzamento da grande área, Salustiano sobe de cabeça, afasta o perigo, tira dali, a bola volta para Bispo, Bispo ajeitou pela ponta para Anderson Leite, matou no peito com categoria, sai jogando, entrega a bola para Emerson Barbosa, Emerson para Matheus Bueno, Matheus Bueno para Anderson Leite, na ponta, já soltou para Emerson Barbosa vem por dentro, trabalhou, soltou para Bispo, Bispo tentou o levantamento lá pro campo de ataque, ele busca jogar com Caio Dantas, vem antecipando o Erickson, fica com ela, recupera pro time do Botafogo, vai sair jogando por dentro, 13 minutos do segundo tempo, 2-1, Guarani tá vencendo o jogo, a bola volta para Victor Andrade, cansou o Victor, hein? Deu uma arriada aí no segundo tempo, hein, Lupi? Cansou, nessa jogada ele deu uma passada a mais, só que aí o Bispo acabou fazendo a falta e recebe cartão amarelo. Gabriel Bispo tá amarelado, é o primeiro cartão amarelo para jogadores do Guarani, Gabriel Bispo 33. Cara, eu tomei um susto agora, achei que o Bispo ia ser expulso, porque o árbitro foi pegar a caneta no bolso de trás, enquanto o Bispo reclamava. Achei que ia sobrar o vermelhinho pra ele ali, só o amarelo. A bola volta pro campo de ataque do Botafogo. Bernardo Chapo entrega a bola pela ponta direita, a bola foi reboteada, fica viva na metade do campo. Matheus Bueno divide ali com o Erickson, melhor pro jogador do Botafogo, Erickson. Salustiano chega rasgando. É isso, tem que jogar sério. Chega rasgando, chutando tudo pro mato ali. O Salustiano recupera pro Guarani. A bola volta pro Botafogo com Gustavo Bochecha. Bochecha dominou, entregou pela ponta esquerda para a chegada do Jean Victor. Vai tentar o levantamento. Solta a bola para Victor Andrade. Victor Andrade gira para cima da marcação. Vai tentar o levantamento na grande área. Ameaçou na primeira. O Victor tá mortíssimo ali em campo. A bola volta para a chegada do Sabit. Sabit vai mandar pro gol, uma bomba! Pegorari! Em 2 tempos para fazer a defesa. Tem sido perigoso, camisa 7 do Bota, hein, Lupi? É a segunda tentativa do Sabit de chute de longa distância e é a segunda defesa do Pegorari com susto. Porque na primeira ele rebateu do jeito que veio para a linha de fundo. Dessa vez ele respalmou, a bola ficou viva e depois agarrou. Por enquanto no duelo Pegorari e Sabit vai levando a melhor o goleiro do Guarani. 2-1 pro Guarani, tá vencendo o jogo. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN.
15 minutos do segundo tempo em Ribeirão Preto, segue. Botafogo. 1, Guarani. 2. Central da Bola. Fala, Chaibe. Campeonato Paulista de Vôlei, primeiro set, Campinas está na frente, 19-18 contra Suzano, na Arena Suzano, é o Vôlei Renata na frente, buscando o 4º título da competição. Aproveitando, mandando um abraço aqui pro Rony Macedo, em Jaguariúna, torcedor do Guarani, tá feliz com essa vitória, e o André Custódio, no San Quirino, falando para acabar logo o jogo, viu, Julio? Futebol Globo CBN. Com muitas emoções para você. A bola volta para o time do Guarani para o campo de ataque. Luan Dias domina, escapa da marcação dupla. Luan Dias escapa bem, tem que cadenciar. Esse é o momento do Luan Dias aparecer, ele vem buscar o jogo. Entrega na ponta direita, pede ali calma pro Pacheco. Vai movimentando bola, Pacheco solta a bola com o Bispo. Bispo domina, recebe, levanta a cabeça, trabalhou, devolveu para Pacheco. A bola chega no Matheus Bueno. Guarani começa a colocar o time do Botafogo na roda, valorizando a posse de bola. Domina Matheus Bueno, solta a bola com o Pacheco. Pacheco recua para Bispo. Bispo na tentativa pro João Vitor. João Vitor agora acelera a jogada. Bom passe por dentro para Bispo. Na grande área, afasta a marcação, tira dali. Vem na cobertura o time do Botafogo. Eita. Recupera e se atrapalha todinho com a bola. Ali o jogador do Bota, parecia o Chapo. Posse de bola para o Guarani, lateral ou escanteio? Escanteio, Lupe? a bola se perdeu pela linha de fundo. Rapaz, Era que o Jean vento, hein? Vitor que estava ali, lateral esquerdo. Se atrapalhou todo com a bola, melhor para o Guarani, que ganha de graça, um escanteio pelo lado direito de ataque. Vem bola na área do Botafogo, é escanteio Guarani. Eu acho que foi o vento, até entortando o mastro do escanteio. A bola volta para o Guarani, jogada ensaiada. Lá vem Pacheco, a bomba, afasta a marcação, tira. Guarani. Completa a defesa do time do Botafogo. Rebote do Guarani, vem com o Matheus Bueno. Matheus entregou para Emerson Barbosa. Emerson Barbosa movimenta contra a marcação do primeiro, vem carregando bola. Adianta, pede ali o jogador Caio Dantas. Emerson Barbosa precisa de apoio, precisa de ajuda, porque ele vai perder a bola. Perdeu, recupera o time do Botafogo. Sabit vem na velocidade contra a marcação agora do Emerson Barbosa. Ele domina, entrega, recua, solta a bola com o Emerson. Negueba inverte da direita para a esquerda para Victor Andrade. Victor Andrade dominou, cadenciou contra a marcação do primeiro, atrás a jogada ali. O João Vitor recebe ali um pisão, mas dá sequência no lance. O Victor Andrade, lançamento, a bola fica viva. Alexandro ajeitou para Negueba na ponta direita. Negueba levanta a cabeça, tenta o cruzamento, a bola bate nas costas do Emerson Barbosa. Volta para Sabit. Sabit levantou de primeira, afasta a defesa do Guarani. Rebote é só do Botafogo. A domina, fica com ela ali. O Carlos Manuel trabalha, mas o Caio Dantas foi valente. Recupera, Caio Dantas domina para o time do Guarani. Ele volta a bola pela ponta, protege, vai ganhar a falta. O inteligente ali vai dar uma valorizada do Caio Dantas para receber a falta. E cartão amarelo também para o jogador do Bota, hein, Lupe? Camisa número 5, Erickson. Na verdade, foi o Erson, camisa número 5. Faltou inteligência pro Erickson e sobrou experiência pro Caio Dantas, que usou o corpo para cavar a falta. Camisa 5 do Botafogo tá amarelado. E aí, Carlão, e o jogo 18 minutos, 2-1 pro Guarani, Carlão. O Botafogo pressiona, circula muito a bola ali na entrada da área, tomar cuidado com os arremates, principalmente do Sabit, que chega, né, não tá sentindo tanta confiança assim no Pegorari e está arriscando demais. Então é importante o Guarani ajustar essa marcação. Tentar sair, tentar assustar, né? Não é legal o Botafogo ficar com a bola, porque de repente ali num lance fortuito acaba saindo o gol de empate. Agora, o cara que sabe jogar é brincadeira, né? O Caio Dantas, ele estava lá no campo de ataque, ele foi ajudar a defesa, ele roubou a bola, ele cavou a falta e ainda forçou o cartão amarelo para o jogador do Botafogo. Faz uma partida, olha, até aqui, uma das melhores do 99. E olha que ele tá jogando bem com o Guarani, mas tá acabando com o jogo. E o Caio Dantas tá caído nesse momento, né, Lupe? Espero que seja ali uma malandragem, né, para dar uma esfriada no jogo. Que ele deu uma olhada na panturrilha ali, apertou a panturrilha ali, pra cá. E ele colocou também a mão no tornozelo, né? Mas acho que foi pra ganhar um tempinho, pra ganhar aí minutos preciosos pro Guarani, que tá vencendo 2-1 Botafogo lá no Santa Cruz. Até porque ninguém tá no banco ali se movimentando, né? Então acho que foi na experiência do Caio Dantas, que vem pra bola pra Anderson Leite, pra João Vitor. João Carlos faz a defesa. Guarani. A arbitragem tá parando o jogo, eu tenho dúvida se no lance do Anderson Leite é do João Vitor. Mas o Caio Dantas tá jogando futebol, Antônio Lupe. E mais um lance onde... Não sei não, hein? Acho que tinha condições. O João Vitor, no lançamento do Anderson Leite, ele chutou na saída do goleiro João Carlos, que fez a defesa. Botafogo já colocou a bola em jogo. E vem pro campo de ataque o time do Bota, domina por dentro do Bochecha. Ele escapa da marcação, inverte, entrega a bola para Erickson na ponta direita. Erickson domina, entregou para Bochecha. Contra a marcação de dois jogadores, é obrigado a voltar com o Erickson. Ele
prefere jogar com tranquilidade ali pro lado direito para Emerson Negueba, que vai pro solo, faz um show danado, Negueba. Segue o jogo na sequência, a bola fica de graça para o time do Botafogo. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. 20 minutos do segundo tempo em Ribeirão Preto, segue. Botafogo. 1, Guarani. 2 pro Bugre. Central da bola. Fábio Scheibe. O Bolo Renato é muito perto de fechar o primeiro set lá em Suzano, na grande final do Campeonato Paulista. 22 para Campinas, 21 Suzano. O Vôlei Campinas tentando então essa primeira vitória no primeiro set da grande final, Julio. Pode ligar que aqui tem jogo, muita emoção pra você na Série B do Campeonato Brasileiro. A bola volta pro time do Botafogo, na movimentação lá da esquerda do campo de ataque. Vem na cobrança do lateral. O Vitor Andrade recebeu de costas pro gol, foi pro solo, pediu falta, a arbitragem mandou seguir na sequência. O Landista também foi pro... O árbitro não quer saber de falta, não. Que loucura que tá o jogo, hein? E agora ele deu, na verdade, bola presa ali, né? Do Luan Dias. Ele deu o Botafogo. Falta perigosa, né? Tá com o braço esquerdo levantado, falta em 2 lances. Já cobrado. Já cobrado. E agora o time do Guarani, olha, eu não gosto disso que o Guarani tá fazendo. Pode até algum caso ou outro ser de fato ali mais sério, mas eu acho muito perigoso. Tá muito cedo pro Guarani fazer esse antijogo, hein, Carlão de Freitas? Muito cedo, isso vai acabando, vai gerando um clima, né, na partida. A gente entende a necessidade, né, mas em alguns momentos é melhor evitar. Mas aquela famosa alteração, né, o Heitor vem aí, já o Lupe vai confirmar para nós, mas o Guarani já começa, né, a se utilizar do expediente Cera. Daqui a pouco vem Heitor no Guarani. E também Bruno Marques, não é o Bruno Mars, né? Que tá fazendo shows em São Paulo. Oh my God, the Golden Sands. E o Toró. São atacantes, hein? Atacantes. Aquele Toró de São Paulo? Não. Victor Toró? É ele mesmo. São Paulo, é. Ó, 5-2. Sai Anderson Leite. Entra o 2, o Heitor no Guarani. Essa mudança confirmada pelo quarto árbitro. Anderson Leite tá fora. Heitor com a 2 está no jogo. No Botafogo, aguardando ali a placa, o árbitro pediu para esperar um pouquinho as 2 mexidas, porque o Botafogo tem falta. O Zanetti tá maluco da vida, que o árbitro não tá autorizando a substituição. Olha lá, tá dando rolo. Mas por que ele não pode substituir agora? Eu não entendi também. Falta marcada para o Botafogo, levantamento na grande área, afasta a marcação, tira dali. Se o jogador do Botafogo é uma arma na bola parada, por exemplo, eu não entendi essa. O jogo já estava parado. Tem coisa na vida que é melhor a gente não entender. 19. Quem que é o 19? É o Bruno Marques, que tá entrando na vaga do camisa número 9. 9, o Alexandro, isso. 9 e 19. E também tá entrando o 21, que é o Toró. É ele mesmo, hein? Jonas Toró, formado na base do Primavera, passou pelo São Paulo, Esporte. E o quarto árbitro tá com um problema gigante ali na placa. 8 é o Gustavo Bochecha, que vai embora. Toró com a 21 tá no jogo. O Vitor Andrade tá no jogo ainda, hein? Tá com fôlego o Vitor Andrade. Mas é aquela questão, né, Carlão? Um jogador, às vezes, mesmo cansado, um jogador de maior qualidade do time, tem que estar em campo, né? De repente, uma jogada ele pode resolver, como ele resolveu no gol do Botafogo. Ele tá cansadão, é verdade, mas agora o Zanardi, ele escancara o time do Botafogo, né? O Guarani permanecer ali bem postado, bem organizado, porque as brechas vão aparecer. Lateral marcado pro time do Botafogo para a série de Júlio, agora. Ele coloca ali, né? Ele abre mão do volante, coloca, só ver o posicionamento, se o Heitor, que está na segunda linha, ou se é o menino Pacheco. O Heitor tá na lateral direita, acho que é o Pachecão, né? Acho que é o Pacheco que tá ali na cadeira, na segunda linha ali. Sai jogando o time do Botafogo. O posicionamento. O Guarani vai aos poucos se reorganizando taticamente no jogo. Ele põe, olha lá, tá uma linha de 5 ali. Vamos ver o posicionamento de um dos laterais. 24 minutos do segundo tempo, 2-1 pro Guarani. Futebol Globo CBN Campinas. Pode ligar que tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. A bola fica para o time do Botafogo pela ponta direita. Erickson domina, entrega a bola na ponta para Emerson Negueba. Emerson Negueba solta no comando. É para a chegada do Victor Andrade. Tentou o cruzamento, afasta a defesa do Guarani, tira dali. Volta a bola para a chegada do Sabit. Sabit vem na movimentação, lado direito do campo. Negueba tá pedindo, Sabit não viu.
Ele prefere voltar com o Erickson. Erickson para Bernardo Chapo. Vai girando a bola até chegar do outro lado. A bola fica agora com Victor Andrade. Victor Andrade dominou, entregou, soltou para Chapo. Chapo de primeira para Jean Victor. Jean Victor adiantou, soltou no comando para Toró. Ele vem na movimentação. Perde a bola para o time do Botafogo. A bola volta para o Guarani. Domina Heitor. Heitor na sua primeira participação pela ponta direita. Tentou levantamento para o campo de ataque. A bola travada pela marcação do Botafogo. É lateral para o Guarani. O tempo passa. Meu cronômetro marca. Você confere na CBN. 25 minutos do segundo tempo em Ribeirão Preto. Segue. Botafogo. Guarani. 2. Central da bola. O Jaime. E Suzano virou agora, tem 7 points, agora Suzano 24-23 contra o Vôlei Renata no primeiro set da grande final do vôlei masculino do vôlei do Campeonato Paulista de Vôlei. Suzano tem os 7 points, Campinas começou melhor, tinha virado, mas agora depende desse ponto para não fechar o primeiro set para Suzano. Júlio Nascimento. 26 minutos do segundo tempo, vem para ataque. Jean Victor dominou, soltou pela ponta esquerda. O time do Botafogo tem um levantamento na grande área, na direção do Jesus, afasta, a marcação tira. A bola volta para Jean Victor, o João Victor tentou dominar no peito. A bola escapuliu um pouquinho dele, na sequência Sabit mandou para longe. Lateral que está marcado é para o time do Guarani pelo campo de defesa. Guarani vai conseguindo um resultado muito importante. Daqui a pouco o Fábio atualiza pra gente a situação na tabela. Guarani não sai, né, Fábio, da lanterna do campeonato. Continua ainda na última colocação. Mas é uma vitória importante aí para diminuir a diferença para o primeiro time fora da zona, né, Fabião? Exatamente, o Guarani está subindo para 28 pontos, continua na lanterna da competição. Mas a 5 pontos agora do CRB, já que o Paysandu está jogando, está empatando com a Chapecoense 0-0. O Paysandu está indo a 34, mas o CRB tem 33, portanto 5 pontos do Guarani neste momento. E vem Guarani pro ataque, Caio Dantas pintou golaço pra fora! Ia ser o gol do Caio Dantas com a camisa do Guarani. Ia ser um golaço, Antônio Lupe. Ele recebeu uma bola espetacular do Luan Dias por elevação, dominou no joelho e deu um toque por cima do goleiro João Carlos. Só que a bola subiu demais, balançou a rede, só que do lado de fora. Seria um gol de placa do atacante do Guarani. Tiro de meta pro goleiro do Botafogo. No primeiro tempo, João Vitor e Caio Dantas. No segundo, Luan Dias e Caio Dantas. Cailão fala na sequência, porque vem pro campo de ataque Botafogo com Emerson Negueba. Emerson Negueba entregou pra Sabit, Sabit ajeitou, trabalhou pra Carlos Manuel. Carlos Manuel tentou o toque por dentro, a bola bate do Gabriel Bispo. Volta pro time do Guarani pelo campo de defesa. Vem com o Heitor. Tocou o Heitor pra Pacheco na fogueira. Pachecão agora foi bem demais, hein? Acabou. Ameaçou na primeira, o zagueiro foi pro solo, foi muito inteligente agora o jogador do Guarani. A informação, Fábio Scheib. Acabou lá na Arena Suzano, Suzano venceu o primeiro set, 26-24 para Suzano contra o Vôlei Campinas. Segundo set, Vôlei Campinas em desvantagem neste momento no jogo, a primeira final do Campeonato Paulista de Vôlei. Alterações na equipe do Guarani, Antônio. 33, Gabriel Bispo vai embora, entra 21, Lucas Araújo. Olha o Lucas Araújo aí, reaparecendo novamente no time do Guarani. Lucas Araújo, camisa número 21, na vaga do Gabriel Bispo com a 33. E o Marcelinho, com a camisa número 7, entra no lugar de João Vitor. João Vitor, 19, vai embora. Entra Marcelinho com a 7, que também tá no jogo. Jogadores substituídos ali com sinais de cansaço também, né, Carlão de Freitas? Jogadores que lutaram demais. O João Vitor foi um personagem super importante no primeiro tempo, brigou, lutou demais e dá lugar para Marcelinho. Não muda taticamente, muda, né, o nome, é um jogador zerado fisicamente para puxar o contragolpe. E também no meio-campo, o Gabriel Bispo está pendurado com cartão amarelo, dá lugar ao sumidão, Lucas Araújo, para recompor ali o meio-campo. A bola volta para o campo de ataque do time do Guarani, tentou ali a abertura de bola, o Alexandre Jesus para o Botafogo, a bola volta para o time do Bota, agora em falta, Marcelinho fica segurando ali, enrolando para atrapalhar a cobrança rápida do Botafogo, deu certo, 29 minutos do segundo tempo, 2-1 pro Guarani, vem Toró pela ponta esquerda, Toró movimento, ele é um jogador rápido, lá vem ele com a camisa do Bota, soltou para Victor Andrade, ajeitou pela ponta, solta a bola no comando para Emerson Negueba vai tentar a cavada lá pro campo ofensivo, sobe de cabeça, a bola tá viva ainda para Toró dominou contra a marcação de 2 jogadores, ele contornou o jogador do Bugre, faz o passe para Jean Victor, o desvio de cabeça, a bola tá viva na área, afasta a marcação. Tira Marcelinho, afasta o perigo, tira dali. Ô Lupe, você trouxe a ficha ali rapidamente do Toró? Depois você confirma para mim quando ele foi revelado profissionalmente. Eu tenho a impressão
que ele é da mesma geração do Victor Andrade, talvez, né? Eu acho que ele é mais novo, né? Um pouquinho mais novo, né? 25 anos, né, o Toró. mais Ele novo, foi né? Então é mais revelado novo. no São Paulo 2019, isso. Será que é da geração do Anthony, Gabriel É, Novaes? essa Nestor? geração. Bem Passou lembrado. pelo Primavera. E vem Guarani pro campo de ataque. Contra-ataque pra Marcelinho. Marcelinho dominou, tocou pra Luan Dias. Luan Dias ameaçou com o corpo, faz o giro. Bonito lance. Luan Dias deixou perdidinho ali o Sambit. Ele faz o toque pra Emerson Barbosa. Emerson Barbosa, ele contorna a marcação do primeiro, abre os braços. Não tem ninguém pra tocar. Foi obrigado a voltar lá pro Pegorari. Perigosamente, Pegorari sai jogando com o Salustiano, que dá um bicão na bola. Afasta o perigo, tira dali. A bola volta pro Guarani, para Matheus Bueno. Conserta o lance, Matheus Bueno trabalha com categoria agora, Matheus Bueno. Limpa o lance para Luan Dias, para Marcelinho, coloca para correr. Perdeu na marcação, perdeu na velocidade pro Erickson, Marcelinho, hein? Morto também, Erickson. E o Marcelinho entrou agora, né? Pô, cara, isso que me chama a atenção, bicho. Tava de calça jeans, né, Julião? Pô. Já ouviu aquela gíria? Tá de calça jeans? E o que o Emerson Barbosa quase fez pênalti agora sozinho ali. Sozinho. A sorte é que ele desceu o braço na hora certa. Cara, o Guarani vacila demais nesses lances, Carlão. Não pode. Lances bobos, Tá né? valendo permanência, Carlão. Foi um lances risco bobos. assim, 99% de risco agora. Às vezes num posicionamento errado, num posicionamento equivocado, né? Você acaba fornecendo arma pro inimigo, né? O Emerson deu um vacilo, mas consertou a tempo. Mas o lance do Marcelinho foi estranho mesmo, porque é um jogador de arranque, é um jogador de velocidade, e o Erickson, que está morto, tá cansadíssimo, conseguiu vencer na corrida. 31 minutos, vem pro campo de ataque, o time do Botafogo vem com o Victor Andrade. Andrade lançou o Jesus na grande área, toque do Bruno Marques de cabeça. Bruno Marques. A bola foi direto pra fora. Tá rolando show nesse momento, né, Bruno Sim, Marques? lá no Morumbis, aliás, sucesso de venda, hein? O Qual- garoto tá fazendo um sucesso espetacular. Qual a Parabéns música que pra você quem- mais gosta do Bruno Mars, hein? Do Bruno Antônio Mars, eu Louco, gosto daquela assim. Não sei, cara. Ei, Antônio Lupe. E dia do... Não, mas se você cantar uma, eu vou saber que é dele. Canta Não, uma aí. Não quero. Né, Agora- É, pode Essa ser. é legal, essa Pode é. ser, Essa é pode boa, ser. é porque eu não sei cantar, cara. É because happy and Não. Chega, tá bom, né? Não, Vamos lá, mas vamos aí lá. é o- Jogo aí é decisivo. outro. Isso aí é outro. Aqui, ó. Volta, Não é volta o pro Bruno campo. Mars, essa, Não. Julião? Lançamento pro Guarani, pra Caio Dantas na ponta direita. Caio Dantas adiantou, protegeu com o corpo, puxou pro pé esquerdo, preferiu controlar ali a posse de bola com um passe para Heitor. Heitor entrega para Lucas Araújo. Lucas Araújo devolveu para a ponta direita, passe em profundidade, a bola foi muito forte. Direto para fora, apenas o tiro de meta marcado para o Botafogo fazer a cobrança com 32 minutos. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. 32 jogados em Ribeirão Preto, segue. Botafogo, Alexandre, Botafogo 1. Guarani, 2 vezes Caio Dantas, 2 para o Bugre. Central da Bola. Fábio Scheib. Segundo set já em andamento lá em Suzano, 2-2, Suzano e Campinas pela primeira partida da final do Campeonato Paulista de Vôlei. O Suzano venceu o primeiro set, 1-0 então para o Suzano neste momento. E pelo Campeonato Brasileiro da Série A, o Atlético Mineiro venceu o Grêmio por 2-1, jogo encerrado na Arena MRV. Futebol Globo CBN. Pode ligar, que aqui tem jogo, tem muito futebol pra você. A bola volta pela ponta direita com Erickson. Erickson entrega pra Emerson Negueba. Victor Andrade passou, pediu. Negueba segurou, vem por dentro, faz a fita. Bonito lance. Negueba ajeitou, tá livre. Victor Andrade tentou levantamento, preferiu o toque. Mais um pra Negueba. Negueba pra trás. Opa, é pênalti! Pênalti marcado pro Botafogo. É impressionante, cara. Você acabou de falar, É impressionante. O Guarani pede pra ser rebaixado. É impressionante. O Guarani se recusa a querer vencer. É impressionante como a cada jogo é um erro que vira fatal para um rebaixamento que vai aparecendo cada vez maior. Tudo nas mãos do Pegorari, um pênalti infantil do Marcelinho. Impressionante, Antônio Lupe. Não tinha a menor necessidade, né? Tentou fazer ali o desarme, entrar na frente da bola, só que o Marcelinho só atingiu as pernas do Emerson Negueba. Pênalti claro marcado a favor do Botafogo e cartão amarelo para Marcelinho, camisa 7 do Guarani. Pegorari. A chance Pegorari, do Guarani está nas mãos de Pegorari. ele tá muito bravo, cara. Júlio. E aí o Pegorari, ele volta, a gente volta na fita aí, né? No tempo. Vai lembrar do que o Pegorari fala, não adianta aqui, é no detalhe.
É complicado. Pois não, Fábio Chaib? Se não me engano, é o terceiro pênalti nos 4 últimos jogos, né? Sim, Operário, Avaí. Não, perdão. É Operário, Ituano e agora contra o Botafogo, 2 do Salustiano, 1 do Marcelinho. E o Victor Andrade tá na bola. Agora é tudo nas mãos do Pegorari. Tá cansado, hein? Tá cansado. Tudo nas mãos do Pegorari. Pegorari catimba. Caio Dantas vai lá dar um abraço no Victor Andrade. Todos os torcedores do Guarani agora confiando em Pegorari. Pegorari que ganhou a vaga, né, do Vladimir nessa disputa pela titularidade. Agora o Vladimir machucado. Mas o Pegorari é um grande jogador, um bom goleiro. Responsável neste momento para tentar evitar o gol de empate do Botafogo. Pegorari no centro do gol. Victor Andrade na bola, na casinha! E gol, hein? Bom de bola. Gol do Botafogo! Victor Andrade faz um gol de quem tem muita confiança. Ele não tomou distância. O Pegorari estava esperando ele tomar passos para trás. Ele viu que o Pegorari ia ficar no centro do gol. Tacou lá no cantinho, na bochecha da rede. Agora em Ribeirão Preto. Botafogo. 2 pro Bota. Guarani. 2 pro Guarani. O detalhe do gol é seu, Antônio Lupi. Um golaço de pênalti, né? Porque o Victor Andrade, ele só deu um passo pra trás e rapidamente cobrou sem chances pro Pegorari, que ainda estava entendendo o que o Victor Andrade poderia fazer. Victor Andrade iguala o marcador no estádio Santa Cruz, 2-2. Victor Andrade marca o segundo gol dele com a camisa do Botafogo. E vem Caio Dantas, invadiu grande área, ainda ele, Caio Dantas foi pro solo, pediu falta, vai dar falta dele, eu acho. Eu acho que foi falta do Caio Dantas. E olha quem tava lá atrás marcando, o Victor Andrade, Lupi. E o pessoal tava falando que ele tava cansado, hein? Parece que depois do gol, ele ficou com um pouco mais de fôlego. Victor Andrade tá caído, o jogo tá parado. A informação do gol, pintou bolinha, Fábio Chaib. Tem gol na Série B, início da 31ª rodada. O Paysandu abre o placar com Paulinho Boia. Paulinho Boia, ex-São Paulo, também marcando 1-0 para o Paysandu contra a Chapecoense. Jogo que interessa muito ao Guarani. E o vôlei, segundo set, 5-5, Suzano e Campinas. O primeiro set foi vencido pelo Suzano na primeira partida da final do Campeonato Paulista de Vôlei. Ó, Carlão, tem jogo ainda, tá? São 10 minutos ainda, pelo menos, pela frente. Mas eu falei, tá muito cedo pro antijogo, tá muito cedo pra recuar. A gente conhece o que o Guarani tem feito recentemente. E o que me pega, Júlio, como você disse, tem muito jogo. De repente o Marcelinho pode se transformar num herói, né? Agora, o que me pega é o vacilo, né? Erros técnicos, não sei se a parte psicológica, né? O pênalti que o Marcelinho faz é de uma infantilidade, uma bobeira danada, né? Que permite o Botafogo reagir na partida. Realmente, parecia que você estava cantando a bola, né? Você citava de erros bobos, de erros tolos do Guarani. O Marcelinho foi lá e parece que ouviu você dizendo. Agora, com relação ao pênalti, eu nunca tinha visto um pênalti batido da maneira como o Vitor bateu. Ele realmente enganou demais o Pegorari. O Pegorari estava esperando tomar distância, aquela catimba tal, para bater. Mas não, o juiz apitou, ele foi lá e pumba, bateu, empatou o jogo. Fica perigoso agora, Julião. Eu posso até estar equivocado, viu, Lupe? Quero até a sua impressão. Eu vou dar uma impressão do que eu tive do pênalti. Eu senti o Pegorari um pouquinho desligado. Porque ele estava muito irritado ainda e ele estava esperando o Victor Andrade tomar mais distância. E aí, mérito total do Victor Andrade, confiança total, porque essa batida sem tomar distância é difícil, né? Porque o chute não sai com força, né, Lupe? Ele deu um passo apenas e depois já concluiu a penalidade, né? O Pegorari, eu acho que ele ficou imaginando que o Victor Andrade poderia dar mais passos antes da cobrança. Pra quem acompanha, foi um pênalti muito parecido com o do Rafael Veiga contra o Atlético Mineiro no Brinco. O juiz apitou, ele já mandou muito forte, só que ele bateu rasteiro. O Victor Andrade bateu um pouquinho mais alto depois, logo na sequência do apito do árbitro. E o Caio Dantas tá ali batalhando pela bola e agora falta dura do jogador do Guarani. Falta do Luan Dias e cartão amarelo pra ele, Lupi. E é o terceiro do Luan Dias que tá fora do jogo contra o CRB na próxima segunda-feira no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Emocionalmente o Guarani se descontrola, né? Dá sinais, né? Dá sinais de descontrole emocional agora o Guarani. Tem que ter cabeça no lugar. Futebol Globo CBN Campinas, pode ligar, aqui tem jogo.
Unimed Campinas. A vida é sobre cuidado e de cuidado a gente entende como nenhuma outra. A bola volta para o time do Botafogo pelo campo de defesa, afasta a marcação, tira dali, manda a bola lá para o campo de ataque, Alexandre Jesus, batalhando pela bola, passa a defesa do Guarani, tira com o Matheus Bueno, a bola tá viva, o Matheus Bueno dá um chutão de novo, vai ficar com o Caio Dantas, consegue ali o desvio, o jogador do Botafogo, crucial desvio para a bola não ficar com o Caio Dantas, ela vem com o Emerson Negueba, atacante que está jogando de lateral direito, afasta a marcação, o time do Botafogo, Erickson completa, manda lá para o campo de ataque, Vitor Andrade. De repente o Vitor Andrade parece que, sabe, no videogame, quando você recarrega a barra de energia, Lupe, sim. Parece que o Vitor Andrade recarregou, viu? Voltou pro jogo completamente reabastecido o jogador do Bota. A bola volta pela ponta esquerda, Toró adiantou, soltou para Alexandre Jesus, a bola desviada, vai embora, vai ganhar o escanteio, o time do Botafogo, Lupe. Vai ganhar escanteio, mais um lance onde a zaga do Guarani dá bobeira. Escanteio para a equipe do Botafogo. Quem estava na jogada ali era o Pacheco, camisa número 28, que não conseguiu evitar a saída de bola pela linha de fundo. Pegorari orienta os companheiros. O Guarani bem abatido no jogo, hein? Agora o Douglas Bacelar, ele bateu o palmo ali, vamos, gente! E o Salustiano, olhando para baixo, nem respondeu. Escanteio marcado para o Botafogo, levantamento da grande área, desvio, a bola vai embora na direção da lateral, mas não saiu, domina agora o Toral, mas está impedido. O jogo está parado, impedimento está marcado. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. 41 minutos no segundo tempo em Ribeirão Preto, segue. Botafogo. 2 para o Bota. Guarani. 2 para o Bugre. Central da bola. Fábio Scheibe. Assim como no primeiro set, segundo set muito disputado lá em Suzano, Campinas está na frente, 8-7. Na verdade, Suzano acaba de empatar 8-8 no primeiro set. Suzano venceu 1-0 nesse primeiro jogo da final do Campeonato Paulista de vôlei. Pode ligar que aqui tem jogo e agora o jogo tá parado. Marcelinho contra João Carlos, uma dividida na grande área. Marcelinho tem cartão amarelo, não me parece ser um lance de VAR para pênalti, de uma falta do Marcelinho. Tá sentindo demais o João Carlos. João Carlos tá sentindo demais, eles pedem a entrada ali do departamento médico com urgência. Nossa. Foi um acidente de trabalho, pareceu mais acidente do que, eventualmente... Ele foi pela bola, né, Júlio? Ele chega a atingir a bola, o Marcelinho, só que aí o João Carlos vem na saída, no abafa, e o joelho do Marcelinho acaba atingindo ali o estômago, né, a região da barriga do goleiro do João Carlos, que tá caído. Acredito que o VAR não vai acionar, não. Acho que foi um acidente de trabalho ali e levou a pior o João Carlos, que tá caído. Uma cena que assusta, né, porque... Mas o próprio João Carlos um choque muito forte, o né? braço ali, né, colocando a mão no Graças rosto. a Deus. Ainda bem, mas a cena foi realmente forte. Aparentemente tá tudo bem com o João Carlos. E claro que não é do interesse do João Carlos também que o jogo recomece, né? Porque lembrando, o empate é ruim pros dois. Mantém o Botafogo, né? Mantém o Botafogo, né? O nosso Fábio Scheib disse que o... É o 17º com 33. O Paysandu fez o gol, né? Tá vencendo parcialmente. Então, resultado que mantém o Botafogo na zona de rebaixamento. Não é bom esse resultado. 43 minutos do segundo tempo. A bola volta para o campo de ataque do time do Guarani. Lucas Araújo entra, trabalha pela ponta direita para Heitor. Heitor dominou, tentou enfiar de bola para Caio Dantas. Recupera. O time do Botafogo vai sair jogando lá atrás. Futebol Globo, CBN Campinas. Pode ligar que tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. 44 minutos do segundo tempo. O jogo não anda, né, Carlão? Não. Os últimos picado. 10 minutos, muito picado, né? Picado, desde as substituições também, o jogo picado, o Botafogo ainda consegue fazer o gol de empate neste período, mas não é interessante, né, Júlio? Você acabou de citar, não serve pro Botafogo, não serve pro Guarani, e o jogo picado desse jeito não ajuda ninguém, só atrapalha.
Falta marcada para o time do Botafogo, levantamento na grande área, sobe a defesa do Guarani, tira dali, a bola volta para Matheus Bueno. Matheus Bueno tenta enfiar de bola pela ponta esquerda para Marcelinho, vem antecipando a defesa do time do Bota. Júlio. Recomeça com o goleiro João Carlos que sai jogando, pois não, Carlão? O Guarani caiu muito com a saída do João Vitor, né? Tá sem a válvula de escape, o Marcelinho não entrou no mesmo ritmo, não entrou na mesma sintonia. E o Guarani tem muita dificuldade em escapulir, em aproveitar este contragolpe, em dar um desafogo para o sistema defensivo. 44 minutos, quase 45. Reta final do jogo, estamos agora na expectativa da arbitragem. Sinalizar o jogo parou demais, né? Não tivemos VAR em nenhum momento, mas foi um jogo muito picotado, como já citou o Carlão. 7. Vamos até 52 minutos. A bola volta pela ponta esquerda. Emerson Barbosa rasga, tira dali. Ela fica pro time do Guarani com o Marcelinho. Marcelinho foi pro solo, pediu falta, arbitragem, manda seguir. Fica com o Matheus Bueno. Matheus Bueno, bom passe pra Luan Dias. Entregou pra Matheus Bueno, Heitor. Caio Dantas tá sozinho na área, errou o passe, bloqueia a defesa. Guarani. Tava sozinho o Dantas pra fazer o gol. Me parece que se atrapalhou, na verdade, o Matheus Bueno na hora de dar velocidade pro lance, hein, Lupe? Se ele inverte a bola pro Caio Dantas lá no lado esquerdo, o Guarani com certeza estaria marcando o terceiro gol. Mas vem, Bugri. Na ponta direita, domina Luan Dias. Luan Dias entregou para Emerson Barbosa. Arrumou, bateu de fora. A bola vai direto para a linha de fundo. Tiro de meta marcado, sem perigo, Lupe. Sem perigo, na finalização do Emerson, lateral esquerdo de muito longe. A bola saiu quicando, queimando a grama, sem direção. Tiro de meta pro goleiro João Carlos do Botafogo. A bola volta pro time do Guarani pelo campo de defesa, domina Luciano, entrega a bola para Pacheco para Lucas Araújo tenta o passe ali para Luan Dias, acabou errando ali no corta-luz. Ela fica para Chapo na defesa do time do Botafogo, que afasta o perigo. Recomeça o time do Bota, Alexandre Jesus tenta ali o passe de primeira para a chegada do Jean Victor, mas a posse de bola é do Guarani. O último toque foi do jogador do Botafogo. O Jean Victor joga a bola longe, deixa irritado o Heitor. O Heitor tem pressa, Pacheco movimenta pela ponta, solta a bola com o Lucas Araújo tentou na cavadinha pra chegada do Caio Dantas, foi pro solo, pediu falta. A arbitragem manda seguir. A bola tá viva lá pelo campo de defesa. Salustiano dá um picão nela, manda pra longe, divide bola pelo alto. Emerson Barbosa, a bola fica viva pro Guarani. Pra Matheus Bueno, bom passe na ponta direita. Vem pro campo de ataque pra Heitor. Heitor cruzou, rasteiro, afasta, Chapo tira. Segundo passe errado do Heitor, segundo cruzamento que o Heitor tenta fazer pro Caio Dantas, sem sucesso. Lateral marcado pro time do Guarani pela ponta direita, vem Pacheco na movimentação. Luan Dias se apresenta também pertinho dele, Lucas Araújo faz o passe pra Heitor. Heitor puxou pra linha de fundo, vai tentar ali o cruzamento na grande área, afasta a marcação do time do Bota, sai jogando com o Chapo. Chapo levanta a bola pra longe, manda a bola pra Jesus, sobe de cabeça, Salustiano, tira o perigo, a bola volta pra Marcelinho. Marcelinho tenta domínio, não consegue ficar com ela, mas ela volta pra Matheus Bueno pra Emerson Barbosa, pra Marcelinho dominou, vai tentar o cruzamento da grande área, ameaçou, faz o passe para a chegada do Bueno, tentou a cavada para alguém, ninguém entendeu, só o Bueno, a bola foi nas mãos do João Carlos, Lupe. Faltou comunicação agora no ataque do Guarani. O Matheus Bueno fez o lançamento, acredito que pro Marcelinho, que não correu em direção à bola, ela ficou fácil pro goleiro João Carlos do Botafogo. E agora a falta marcada em cima do Matheus Bueno, 48 minutos, falta 5 para acabar. Guarani precisa do gol, vem pro ataque Guarani, Luan Dias entregou para Marcelinho, Luan Dias passou, Marcelinho segurou, soltou para Luan Dias, Marcelinho tá na área, Luan Dias cavou para Dantas, passou por ele, vai sobrar para Heitor, afasta a marcação, tira do Botafogo, a bola volta para a chegada do Vitor Andrade, puxou contra-ataque, vai ser derrubado com falta e cartão amarelo, me parece pro Emerson Barbosa, viu, Lupe? Camisa meia dúzia, lateral esquerdo do Guarani tá amarelado. Falta já batida para o time do Bota. É o Victor Andrade. Adiantou, soltou na ponta direita para Emerson Negueba. Emerson Negueba invadiu grande área, pintou o gol da virada, deu para trás, afasta a defesa do Guarani, tira. Completa na sequência, fica com ela, Lucas Araújo, solta para Marcelinho para Luan Dias, é aquele último fôlego, Luan Dias, ele arranca, encara a marcação, tenta fazer a finta, escapou, Luan Dias, ainda ele inverteu na ponta direita para Heitor, vai tentar mandar pro gol, Heitor bateu, espalma João Carlos, defesaça do João Carlos. O Heitor acertou a bomba, acertou em cheio, hein, Lupe? E uma bola cheia de efeito, né? De muito longe, vem Guarani. Guarani no ataque, o chute do Marcelinho, direto pra fora. Tiro de meta marcado pelo Botafogo, 49. Faltando
3 minutos para acabar o jogo. Vem pro campo de ataque o time do Botafogo. Botafogo também arriou demais a bateria. A bola vem sobrando na ponta direita para Negueba. Negueba contra a marcação do Emerson Barbosa, que tá amarelado. Negueba encarou a marcação, tentou cruzamento. Salustiano rasga, vem por baixo, faz o corte. A bola volta para Sabit. Sabit domina, entregou para Emerson Negueba. Emerson Negueba contra a marcação no primeiro, cercado ali pelo Marcelinho. Marcelinho diminui o espaço dele, ele consegue o toque por dentro. Bom passe para a chegada do Jesus. Jesus de calcanhar para Bruno Marques. Bruno Marques para Toró. Toró tentou o passe por dentro. Recupera o time do Guarani. Luan Dias extenuado, não consegue domínio de bola. Ela volta para o time do Botafogo com Toró para Sabit. Sabit dominou, recolheu, entregou para a ponta esquerda. Vai pintar a bola lá no campo de ataque para o time do Botafogo. Carlos Manuel entregou na ponta direita para Emerson Negueba. Emerson Negueba faz a finta, falta. Falta do Emerson Barbosa, vai para o solo, jogador do Bota. 1 minuto e meio para acabar. Vai pintar confusão na grande área do Guarani, Lupe. E a falta do Emerson, que já tá amarelado. Ele fez a falta pra cima do Negueba, camisa número 17, que tá dando um trabalho danado pra defesa do Guarani. E vem bola na área do Pegorari, que ajeita a barreira, coloca só o Marcelinho ali na barragem humana. É perigo pro Botafogo, que tenta a virada no Santa Cruz. Falta marcada pro time do Botafogo, falta marcada pro Botafogo fazer a cobrança pelo campo de ataque. Vem bola na área do Guarani. Jean Victor é quem vem para a cobrança da falta. Ele que assumiu a braçadeira de capitão do time do Bota depois da saída do Bochecha. Pode ser o último lance do jogo. 1 minutinho para acabar. Jean Victor levantou na boca do gol, pegou na área e saiu mal. Na casinha. Gol do Botafogo. O Botafogo vira o jogo. No último lance. O levantamento na grande área. O Pegorari saiu muito mal. O desvio, a bola vai morrer no gol. O Botafogo faz o 3º gol no Santa Cruz. O Guarani se convida a jogar a Série C de 2025. O Guarani se recusa a vencer na Série B. O Guarani vai entrando em contagem regressiva e será rebaixado pela 11ª vez no século. Nada tira o Guarani da zona de rebaixamento de um time que se recusa a vencer no campeonato. Perde o jogo o Guarani em Ribeirão Preto, Lupe. Que falha do Pegorari, falha total do goleiro do Guarani. Cobrança de falta do Jean Victor, cheia de curva. Saiu mal o Pegorari e a bola bateu no camisa número 20 do Botafogo, o Alexandre Jesus. Ele não fez movimento nenhum. A bola bateu nele e foi pro fundo da rede. Vira o Botafogo no estádio Santa Cruz, Botafogo 3, Guarani 2. O Guarani se entrega emocionalmente, abandona o jogo e só um milagre que nem mesmo a maior parte da torcida do Guarani acredita para tirar o Guarani da Série C de 2025. Uma tragédia a temporada de 2024 do Guarani. Uma tragédia que começa no Campeonato Paulista e vai terminar com um provável rebaixamento na Série B. Apita o árbitro, termina o jogo em Ribeirão Preto. Botafogo 3, Guarani 2. Júlio Nascimento. Jogadores do Botafogo comemoram agora no gramado. Jogadores do Guarani abatidos emocionalmente, não acreditam. Fim de papo em Ribeirão Preto. O Guarani perde o jogo. Vem aí Fábio Scheibe com o Central da Bola. Central da Bola. 10 horas, 1 minuto. Um resultado que o Guarani conseguia levar bem até o meio do segundo tempo. Recuou, tentou fazer cera na partida. Botafogo meio despretensioso, conseguiu um pênalti, empatou. E no último lance culminou numa falha do Pegorari, que saiu caçando borboleta, não viu a cor da bola. E o jogador do Botafogo, meio sem querer, marca o gol da vitória. 3-2 para o Botafogo, concorrente direto na luta contra o rebaixamento contra o Guarani. O Guarani estaciona nos 25 pontos, fica muito difícil a situação do Bugre neste momento. O Guarani a 9 pontos do primeiro time fora da zona de rebaixamento, com a 31ª rodada apenas começando, Antônio Lupe. E pelo contexto, né, Scheibe? A gente até falava antes do jogo, né, que seria uma partida importante, uma final antecipada, um duelo de 6 pontos. O Guarani até que começou muito bem, virou o primeiro tempo
vencendo por 2-1, mas aí vem o segundo tempo, as modificações, os atletas que entraram em campo e esse castigo, a derrota de virada pro Botafogo, 3-2 para a equipe de Ribeirão Preto. E agora, Chaib, é aquilo que a gente fala, matematicamente ainda dá, mas emocionalmente o Guarani está rebaixado. Da forma que foi hoje, né, Carlão? Esse gol no último minuto, meio sem querer, aí numa falha do Pegorari. E olha como é que é o futebol, né? Há 1 semana, 2 semanas, o Pegorari, entre aspas, reclamou do ataque que não marcava, o ataque marcou 2 gols hoje. E no momento mais decisivo pro Guarani, o Pegorari falhou, lógico, né? Ele não queria isso, mas a culpa dele, sofrendo o 3º gol já nos acréscimos, um retrato da atual situação do Bugre. Né? O Lupe tocou no assunto, a parte emocional, eu acho que, é claro, tecnicamente o time é muito limitado, mas emocionalmente é um Guarani arrebentado. É um Guarani que em qualquer revés na partida ele desmonta, né? Então bastou tomar o segundo gol infantil, né? Um pênalti tolo, bobo do Marcelinho. A coisa degringolou, o Botafogo ficou com a bola, o Guarani não criou mais oportunidades, muito pelo contrário, permitiu o Botafogo avançar as linhas. E no último minuto, a infelicidade, eu não sei se nervoso, se precipitou, falhou e compromete o resultado do Guarani em Ribeirão Preto e de quebra compromete, eu acho que a permanência, né? Existe sim a matemática, existe a possibilidade, né? O Guarani tem jogo em casa, tem o derby, mas a gente percebe que a cada rodada, a cada tropeço, o Guarani vai se entregando e o segundo tempo em Ribeirão Preto foi prova disso. E o Guarani que também abraçou essa ideia, né, de recuar tão cedo, né, fez cera também, deixando o tempo passar, teve oportunidade, saiu mais de uma vez na frente do goleiro João Carlos, com 2 ou 3 jogadores chegando para marcar o gol, mas o Guarani não caprichou nas finalizações e acabou levando esse castigo aí já nos acréscimos do segundo tempo, e com a vitória parcial do Paysandu sobre a Chapecoense, a distância sobre o primeiro time fora da zona de rebaixamento aumenta, né? Chapecoense neste momento é o primeiro time, a 16ª, tem 34 pontos, o Guarani com 25 pontos no momento. A situação complicou. São quantos jogos que restam? Restam 8, 24 pontos de disputa. O Guarani precisa ganhar 7? 7 daria 46, né? 7 com 7 vitórias daria 46 pontos. Acho que até jogos, demais, né? 6 jogos. 6. Vamos fazer um recorte aqui. Sabe quantos jogos o Guarani ganhou na temporada inteira? 8. No Brasileiro 6, né? No Brasileiro 6 e 2 no Campeonato Paulista. Se você for pegar friamente os números, esquece. Sim. Agora, matematicamente dá. Mas assim, é muito difícil. E o que aconteceu hoje, o cenário do jogo, o contexto do jogo, eu acho que vai ser o capítulo, sabe aquele capítulo que você lê um livro? Não é nem a pá de cal. A pá de cal vai ser quando matematicamente não tiver chances. Mas sabe quando você pega um livro e tem um capítulo que ele é crucial, que aquele capítulo ele vai retratar o que vai ser a final da história? É esse jogo contra o Botafogo. Guarani começando bem, acho que até não foi cera não, viu, Chaib? Eu acho que os caras que entraram no jogo foram muito abaixo. Muito abaixo. Mal, né? Marcelinho, Lucas Araújo. Num certo momento do jogo eu disse pro Júlio, a saída do João Vitor comprometeu demais. Não pela, mas a entrada do Marcelinho. O Marcelinho comete o pênalti e ofensivamente ele não acrescentou em nada. Então o Guarani perdeu uma peça-chave que foi durante a partida o João Vitor, participou dos 2 gols e era um puxador de contragolpe interessante, para a entrada do Marcelinho que cometeu o pênalti e ofensivamente não acrescentou em nada, não ajudou em nada. Então quando o Alan Al ele olha para o banco de reservas, ele tem a necessidade de fazer as alterações, o nível cai demais. O Guarani já é limitado. Aí quando entra um jogador como o Marcelinho, com todo o respeito à pessoa do Marcelinho, mas é um jogador que fez o time cair, abaixou demais. E sabe um outro detalhe também que o Pegorari ele vai ficar marcado por conta da derrota? Vai, porque é o que ele sempre falou, quando o goleiro falha, e ele usou esse termo há uma semana, lá, né? não, contra o Muralha, contra o Mirassol, quando ele falou do Muralha, ele falou, quando o goleiro falha, fica muito marcado. E aí o que acontece? A falha do Pegorari é resultado da derrota do Guarani. Mas se a gente for pegar o contexto do jogo, o Pegorari vai ter razão com o que ele disse na semana passada, o Guarani não aproveita as chances que cria. Teve um lance que saiu 4-2 no primeiro tempo pro Guarani matar o jogo e não mata. E agora mesmo, segundo tempo também, muitas oportunidades, muitas chances, os jogadores Então é isso, é o capítulo que vai encaminhar para a história, para o desfecho final. Esse capítulo, lá atrás, quando a gente for lembrar do Campeonato Brasileiro da Série B, seria o provavelmente, clímax, né? provavelmente com o rebaixamento, vamos aguardar, porque matematicamente ainda tem chances, mas emocionalmente já foi.
E você fala, aquele jogo contra o Botafogo que o Guarani vencia e perdeu de virada, foi a gota d'água pro rebaixamento. E é impressionante como esse emocionalmente, né, como impacta, né, o lado psicológico do Guarani, porque, cara, eu não sei, eu vou usar uma palavra muito forte por sinal, mas eu achei o pênalti que o Marcelinho fez, assim, imbecil. Sabe? Imbecil pra, sabe? Eu acho que se for buscar na memória os porque três pênaltis, assim, né? é um momento de consternação, é um momento que a gente fica sem reação, né, em virtude da maneira como o Guarani sofre a virada, com a falha do Pegoraro, é bem verdade, mas a queda de produção do Guarani, ela se dá a partir do pênalti. E o pênalti cometido pelo Marcelinho foi algo assim inexplicável, algo infantil, que não condiz com um jogador de futebol experiente, que é o Marcelinho, cometer esse tipo de infração e que comprometeu demais a sequência do Guarani no jogo. E aí, como a cereja do bolo, às avessas, né, o Pegoraro pisou na bola, se precipitou e o gol do Alexandre Jesus, que foi determinante para a vitória do Botafogo. Infelizmente a noite de quarta-feira não está sendo bom para os times, para as equipes de Campinas, tanto no futebol quanto no vôlei também. Segundo set lá em Suzano, o Suzano faz 23-19, muito perto de fechar o segundo set, muito perto de fazer 2-0 na primeira final do Campeonato Paulista de vôlei. A gente segue na torcida aqui pelo Vôlei Renata, pelo Vôlei Campinas, mas Suzano está vencendo esse segundo set também. E a gente quer a participação do ouvinte aqui, mandando sua mensagem, o que dizer dessa partida de hoje, qual o seu sentimento com essa situação do Guarani no momento. O Vaz manda mensagem aqui pra gente, fala: Fabião do Céu, o que faz com esse time? É a pergunta do Bugrino, que tá triste, tá apavorado, mas ao mesmo tempo acho que tá caindo na realidade que a Série C, infelizmente, já é logo ali. A gente sempre tá falando também do azar, né, do Pegoraro no último lance. No jogo contra o Ituano, já nos acréscimos também, se eu não me engano, o Landia chutou uma bola que bate na trave também, né? Em vez de entrar já ali, Sim. acaba... Agora aqueles sintomas, né, de time em uma fase, a bola bate e sai pra fora, o goleiro falha, na dúvida o árbitro sempre pro adversário. Sintomas de que a fase não está legal, diferente daquele primeiro momento que o Alan Al assume a equipe, em que a bola batia na trave e entrava, né, ele consegue recuperar o futebol do Luan Dias, mas realmente a gente sempre analisa que a campanha do Guarani, o primeiro turno foi crucial para este momento terrível que o Guarani está vivendo dentro da Série B, e o emocional do time, né? Parece que havia se recuperado com o Alan Al, mas de repente nas últimas rodadas, todo aquele filme horroroso dos tempos de Júnior Rocha, dos tempos de Pintado, o Guarani voltou a sofrer. Prova disso foram os gols que o Guarani tomou, né? O pênalti cometido pelo Marcelinho, uma bobagem tremenda. O próprio primeiro gol, né? Foram 3 jogadores no Vitor Andrade, tudo bem, ali a qualidade do Vitor, que tem um contra um muito bom, ele consegue o arremate, o Alexandro fez o gol, mas ali uma defesa desarrumada, desorganizada, que não se conversa, né? No segundo tempo o Alexandro teve uma chance numa bobeira das Torres Gêmeas, né? O Bacelar e o Salustiano. Então, inúmeros erros que refletem no resultado, mas erros infantis, erros bobos, porque em vários momentos da partida nós falávamos, é jogo vencível, é jogo que dá pra ganhar, é jogo que dá pra somar os 3 pontos. O Botafogo não é esse time forte assim, não, é um time do mesmo nível do Guarani, até pior. Mas de repente, eu não sei, cara, despenca o caminhão de melancia, o cara me faz um pênalti infantil, aí o time se arrebenta e pra fechar toma um gol que, nossa, é sintoma de queda, infelizmente é sintoma de queda. Existe a matemática, mas o próprio Guarani dá sinais que vai ser difícil resistir. E lá na Arena Suzano, o Suzano fecha o segundo set, neste momento 2-0 para Suzano contra o Vôlei Renato, o Vôlei Campinas, nessa primeira partida, no primeiro jogo da final do Campeonato Paulista de Vôlei. No domingo, a volta aqui em Campinas às 6 horas da tarde, 6 horas da noite. Campinas, por enquanto, perdendo essa primeira partida, ainda resta o terceiro set para o Campinas vencer e ainda se manter na partida. A gente tem um ouvinte mandando mensagem aqui, o Timóteo Landim, manda um breve e rápido recado aí, ouve aí. É doído, né? É doído para a torcida bugrina na cidade de Campinas, né? Esse desastre desse jogador aí. Me parece que esse é o sentimento de todos, né? Não só da imprensa que está acompanhando, mas a torcida deve estar desesperada neste momento, sofrendo bastante a situação do Guarani. Mas a gente sempre bate na tecla aqui, né? O Guarani não está nessa situação por hoje, né? São 23 agora rodadas seguidas na lanterna da competição, muito pelo primeiro turno, que fez apenas 11 pontos, né, Lupi? Na verdade, se você for fazer uma análise da temporada, o Guarani ele começou mal lá atrás, né? Lá atrás, na contratação do substituto do Drubitz, que foi pro Ceará.
Dali em diante foi só ladeira abaixo, porque contratou jogadores que nem estão aí mais, já foram embora. Se você lembra do Helder? Você nem lembra do Helder, lembra? Nossa, lateral esquerdo. Lembra do Helder? Veio. Quem que é Helder? Foi lá pro Remo. Sim. Já foi embora. Então, assim, o Campeonato Paulista quase caiu. Então, contratações, profissionais que foram contratados, Pintado, Toninho Cecílio, todos eles têm culpa, mas a culpa maior, né, é da gestão, quem contrata. Sim. Quem foi quem contratou? São os culpados, entendeu? Mas assim, e também tem a falta de sorte, né? Porque, cara, Pegoraro e sai mal, tem um jogador só do Botafogo, a bola bate na canela dele e entra. Então, além dos erros que foram cometidos, o Guarani também sorte alguma na temporada. Os erros, né, de gestão, desde aquele dia, né, fatídico dia que nós viajávamos para a Neoquímica Arena e surge a polêmica envolvendo o Regis com o Humberto Louser, a demissão do Humberto, as demissões dos auxiliares, né, de integrantes do staff após o jogo contra a Portuguesa no Paulista. Isso lá atrás, né, sem falar agora esses nomes que o Lupe falou, contratações equivocadas, jogadores abaixo do nível, né? Aí na hora do desespero você contrata para justificar. Aí você traz jogadores, com todo respeito ao profissional, ao atleta, mas jogadores abaixo. Jogadores que não servem para jogar no Guarani. Recentemente contratou o Anjo lá, Daniel Anjo, como que é? Daniel dos Anjos, que chegou, nem jogou, foi embora. Mas essa daí é até uma informação, o próprio jogador pediu pra ir embora, viu que não ia se encaixar no elenco e foi embora, entendeu? Então, pelo menos... Trouxe o Estevão aí, não tá jogando nenhum jogo. Então, tem um meia só no elenco. São vários equipes. De repente a saída do Gustavo França, que você lembrou, em dado momento da competição, o Guarani só tinha o Luan Dias e o Luan convivendo com lesões, agora que ele foi engrenar. Ou seja, é um combo, cara, é um combo do Guarani que infelizmente começa lá atrás, na Série B do ano passado, em que nós estávamos extasiados com o possível acesso, e aí as divulgações de renovações e tal, aí chega 2024, as contratações muito abaixo do nível, né, em relação ao ano passado também, e aí os erros de contratações, jogadores limitados, né, desespero, contratar para justificar para o torcedor, e aí esse combo, né, deste livro 2024, esse livro tão triste que o Guarani, essa história tão triste que o Guarani está construindo nesta temporada. E já pensando na próxima decisão que tem contra o CRB, mais um time. O Guarani enfrentou 3 times que estão na parte de baixo da tabela na sequência, né? Ituano, Botafogo agora, Botafogo se livrando dessa parte neste momento, e a próxima partida é contra o CRB na segunda-feira no Brinco de Ouro. Não vai contar justamente com o Luan Dias, né? O único meia tá fora, terceiro cartão amarelo. É mais um problema pro Alan Al. A gente pediu aqui, os ouvintes estão no mar de lamentações aqui, os bugrinos. Muita gente participando. Vamos ver quem manda mensagem aqui. Boa noite, CBN. Isso tá mais para armação do que futebol ruim. Não é assim também. Os jogadores sempre se tentaram algo melhor, mas não conseguiu. Os gols que tomaram não é coisa de time profissional. Marcelo, Jardim, Aurélia, abraços. Manda ele aqui, valeu, um grande abraço. Torcedor tá bravo, viu, Carlão? O Euclides aqui manda também, como que pode estar ganhando? Acho que já era, Série C, espera o Bugre. O Euclides manda mensagem, Euclides Dias participando com a gente. Quem mais manda mensagem aqui? Toda vez que o Marcelinho entrou, ele não soube o que fazer em campo. Por que ficar insistindo? É mais uma contratação recente, né? O Felipe, final 8157, mandando mensagem pra gente também. Assim como o... Boa noite, amigos. Hoje a derrota é exclusivamente por erros individuais. A maioria do Breme tá em Hortolândia, tá bravo aqui também. Tem áudio, a gente vai escutar o áudio, daqui a pouco a gente manda pro ar. Mande sua mensagem também pelo 19991869070. Um rápido break, daqui a pouco a gente volta. Tem mais discussão sobre o Guarani, sobre a derrota do Guarani, 3-2 para o Botafogo lá em Ribeirão Preto. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Botafogo, Guarani e Futebol Globo CBN. Quando você pensa na palavra vida, o que vem na sua cabeça? Para a Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado. Já reparou como tudo aqui está conectado? Dos clientes aos médicos, do que passou ao que ainda está por vir. Vale muito. Vale ter uma história para contar. Vale até dizer, tá difícil comparar, né? Unimed Campinas, como nenhuma outra.
Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. A resenha esportiva acontece no Arena CBN. De segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, Eliel Almeida abre um amplo debate sobre o cenário esportivo. Antônio Lupe, Carlão de Freitas e Fábio Scheibe se juntam no confronto de ideias, que ainda tem aquela dose de humor na medida certa, com os pitacos dos ouvintes. Arena CBN, de segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, com Eliel Almeida, aqui na CBN. EP Agro. Nesse sábado, o EP Agro vai mostrar como a seca prolongada está afetando as lavouras de café no interior de São Paulo e sul de Minas. Em algumas fazendas não chove há 6 meses. E os resultados dos cafeicultores que investiram na irrigação. É sábado no EP Agro, 7h15 na IPTV, 9h30 aqui na CBN. Na CBN, a notícia não para com o CBN Madrugada. Entrevistas, prestação de serviço e os destaques da programação da Central Brasileira de Notícias. CBN Madrugada, todos os dias de meia-noite às 5. Na CBN, apresentação Paulo Galvão. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Botafogo, Guarani e Central da Bola. 10 horas e 19 minutos, Central da Bola, depois da derrota para o Guarani de virada, 3-2 para o Botafogo lá no estádio Santa Cruz. Derrota que mantém o Guarani na lanterna na competição com 25 pontos ganhos. O pessoal continua mandando mensagem aqui pra gente pelo 19991869070. Parece que a decepção vira amiga do deboche nesse momento, né? O Bugrino, o Luiz Moreno mandando: meus amigos, estou pensando em marcar uma pelada com esse time. Só decepção. O pessoal tá bravo, assim como a Ângela Albuquerque. Fala, o Guarani tinha tudo para ganhar o jogo, tava com o jogo na mão, mas a incompetência dos jogadores fez mais uma derrota na competição. Infelizmente, torcedor bugrino triste neste momento. Fabião, eu tô com as anotações, 35 minutos, né? O pênalti foi aos 34, vai. 34 minutos o Guarani vencia o jogo por 2-1. Pois é, então, numa situação dessa, 34 vai pra fora segurar. De casa, né? Fora de casa, e teve oportunidades, né? Duas vezes saiu cara a cara com o goleiro ali, com jogadores a mais também o Guarani contra os zagueiros do Botafogo, mas não marcou o gol, não concluiu na meta. O Guarani então acaba perdendo por 3-2. Em andamento, o Paysandu vai vencendo a Chapecoense agora por 2-0. O Papão marcou o segundo gol já nesta segunda etapa, 2-0 para o time de Márcio Fernandes, que neste momento dá uma escapada da zona de baixo da tabela, chega à 13ª colocação, 36 pontos. Atrás do Papão, a Ponte, 14ª, 35. O Botafogo, que venceu o Guarani, também chegou aos 35 pontos, mas na 15ª colocação perde para a Ponte Preta no número de vitórias. Chapecoense, que está sendo derrotada, vai ficando na 16ª colocação, 34 pontos ganhos. Agora quem está na zona da degola, quem entrou é o CRB, voltando para a zona de rebaixamento, é o 17º, 33 pontos ganhos. O Ituano é o 18º, 31. O Brusque é o 19º, 30 pontos. E o Guarani, o 20º, lanterna, 25 pontos ganhos. Nessa rodada que se inicia hoje, tem um duelo interessante, viu, Carlão? O Ituano encarando o Brusque fora de casa.
na reabertura do estádio do Brusque, lá em Brusque, né, me fugiu o nome agora. Augusto Bauer. Esse jogo muito interessante, 2 times na parte de baixo da tabela. Aquilo lá que a gente vinha falando, né, muitos confrontos diretos nessa última parte do campeonato. E o cerco vai se fechando, né? A gente fala do Guarani, mas se estende a ponte, porque a rodada foi ruim pra Macaca também, né? Com a vitória do Botafogo, o Botafogo a 35, o Paysandu vence a Chapecoense e ultrapassa a ponte. Né, de repente, uma vitória do CRB sobre o Guarani, tropeço da Macaca lá na Arena, em Fortaleza, a Ponte também pode entrar na zona do rebaixamento. Então, olha que rodada ruim, né? Péssima para os clubes de Campinas. O Guarani permanece na lanterna, cedeu um resultado até aqui inexplicável, né? A maneira como se desenvolveu a vitória do Botafogo. E a Ponte também, a corda volta a dar uma apertada no pescoço, ou seja, a Série B ela vai ganhando contornos de crueldade, né, nesta reta final, muito em virtude também desses confrontos diretos neste mês de outubro. É o reflexo como a gente disse anteriormente, mas a gente volta a destacar, é o reflexo do primeiro turno, né, da primeira parte do campeonato, que o Guarani fez apenas 11 pontos. O Guarani tem 25, tá tão mal nesse momento, mas pensar que o Guarani fez apenas 11 pontos em 19 jogos é de doer realmente. Na verdade, a campanha normal seria essa do segundo turno, né? De repente vencendo em casa, tropeça fora, hora ou outra ganha fora, tal, mas vai levando. Não seria uma campanha de acesso, mas seria uma campanha de permanência, mas com mais tranquilidade, né? Com uma maior tranquilidade. Mas, cara, com 11 pontos é quase que inviável você buscar a recuperação no segundo turno. Por que eu digo isso? Porque no segundo turno as equipes melhoram. E principalmente as de baixo, né? Que elas conseguem enfrentar... Tem os objetivos traçados já tem né? os objetivos traçados, os reforços vão chegando. Então, o segundo turno, normalmente, você faz uma média até pior que a do primeiro. Só que o primeiro turno do Guarani foi tão ruim, tão abaixo, péssimo dos péssimos, que o segundo turno do Guarani está sendo melhor, né? E eu acho que a campanha normal do Guarani nesta Série B é esta campanha do segundo turno. Agora, o primeiro turno faz parte também da Série B. Claro. E isso vai comprometendo demais a campanha de permanência do Bugre. Tô curioso para saber como vai ser a recepção da torcida, né? Na segunda-feira, jogo válido pela 31ª rodada, lembrando que hoje foi um jogo atrasado da 23ª. Então, na 31ª rodada, o Guarani enfrentando o CRB. Olha que coincidência, o CRB nesse momento também está na zona de rebaixamento. Então, os 4 times da zona de rebaixamento se enfrentam nesta rodada, porque o Guarani enfrenta o CRB é o primeiro time na zona, enfrenta o Guarani, que é o Lanterna, o Ituano e o Brusque se enfrentam, mas eu quero saber como vai ser a recepção da torcida, se realmente, porque segunda-feira, 9 horas da noite, 9h30, né? Depois num golpe desse, eu vou entender a não presença do torcedor, eu vou super entender. A derrota de hoje ela foi muito emblemática. Dessa vez não vai ter horário, dessa vez não vai ter questão de tempo, se estiver chovendo, se estiver frio, como tá ventando hoje aqui em Campinas, porque depois de um jogo desse, vai ser realmente aquele torcedor mesmo, torcedor do Guarani mesmo que vai acompanhar o jogo. Porque, assim, sinceramente, hoje foi um retrato muito duro e muito difícil pro torcedor do Guarani. Muito duro. Eu acho que hoje, por exemplo, o futebol ele é capaz de apresentar muitas surpresas, né? Coisas inimagináveis, mas nem sempre, né? Hoje foi, assim, algo sintomático de que o Guarani vai cair. A gente pode estar redondamente enganado. No final do campeonato, de repente, e tudo isso que nós estamos falando aqui seja contrariado pelo próprio Guarani. Mas, pelo que tem apresentado, o jogo de hoje, né, o retrato do jogo de hoje, os acontecimentos desta derrota em Ribeirão Preto, eles levam a crer que o Guarani vai cair. E os números dizem isso também, né? Nesse momento, o Guarani a 9 pontos, faltando 24. Tirar 3 rodadas outra, de 24. Lupe, olha como é sintomático. Por que eu digo isso? Cara, o personagem central do Guarani nos últimos jogos tem sido o goleiro Pegoraro. Sim, isso que eu muito achei mais também. pelas declarações do que propriamente pelas atuações, apesar de ser um goleiro de um bom nível, né? Mas ele virou tema, né? Tema de debate, foi entrevista coletiva. E ele acaba falhando, né? Ele é um cara que liga o sinal de alerta, que grita, que representa com a camisa do Guarani dentro de campo. E a falha cometida por ele no último minuto, assim, beira o inexplicável. Não dá pra entender como que ele se precipitou, um goleiro experiente como ele é, um cara que assumiu a liderança do Guarani, assumiu a titularidade do Guarani, ele sai numa bola totalmente atabalhoado, né? Saiu sem decisão, borboleta. com um braço só, sabe? Realmente deu um branco no Pegoraro. Infelizmente deu um branco. Ô, Chaib, só um outro detalhe que você tá aproveitando e falando em números, né?
Vamos fazer um outro recorte aqui para que o torcedor do Guarani tenha noção. Cara, 17 derrotas. Nossa, muita 17 derrotas. O Ituano também tem 17 derrotas. Só que o Ituano venceu 9 jogos, o Guarani venceu 6. E no confronto direto, uma dessas vitórias foi justamente em cima do Guarani. Então, assim, o Ituano, ele também caminha para rebaixamento, porque são números terríveis. Só que essas 3 vitórias a mais que ele tem em relação ao Guarani deixam o Ituano mais próximo de sair da zona do rebaixamento. Se você pegar o Brusque, por exemplo, que é o vice-lanterna, ele tem 12 derrotas. Ou seja, o Guarani não foi capaz nem de empatar alguns jogos para aumentar essa pontuação, porque lá no primeiro turno, o que acontecia? Empatavam, não conseguia empatar. Ah, esse ponto vai fazer falta lá na frente. Olha a quantidade de pontos que o Guarani deixou pelo caminho e que estão fazendo falta nesse momento. 17 derrotas. O Guarani não conseguiu nem empatar para pelo menos ter um respiro, como por exemplo o Brusque, que tem 5 pontos a mais e é o vice-lanterna, 5 pontos a mais e é o vice-lanterna, e o Ituano, que tem 31 pontos, tem o mesmo número de derrotas, mas já conseguiu 9 vitórias. 2 jogos emblemáticos que corroboram o que você diz. Aquele jogo contra o Goiás, gol no último minuto. Goiás, né? E o Operário também, né? Operário, o gol do Maxwell, né? Um golaço, mas contra a Chapecoense... O Guarani O até jogador empata, a mais. né, Lupe? No final, né? Até empata, mas o árbitro, o VAR... Chute fora da área, né? Uma posição irregular do jogador na frente do goleiro. Mas você vê, Goiás de virada, Botafogo hoje de virada, esse jogo do Chapecoense... Com o Ituano em casa. Esse jogo da Chapecoense, o Guarani jogou com um a mais desde os 4 do primeiro tempo. Qual mais que você lembra? O próprio Goiás, né? Que jogou com um a menos. Toma virada e jogou com um a mais, né? No final, o Goiás. Jogou né? com um a mais também desde o começo do jogo. Que o jogador do Goiás chegou por verdade, cima. Verdade, o mesmo retrato. Olha, quantos pontos a gente já... 9. Uma vitória. Aí a gente vai para os empates. Ele empata com o Ituano. Contra o Botafogo, ganhou, né? Acho que foi a primeira vitória do Guarani na Série B. Ele venceu o Botafogo no brinco. O Júnior Rocha nem estava mais. E o menino da Portuguesa, o Lucas... Como é que chama? O Paraíso. Lucas Paraíso. 10 horas e 29 minutos pelo vôlei. O Campinas vai vencer no terceiro set, 13-9, mas no jogo 2-0 para Suzano. Amanhã a gente volta com mais detalhes sobre esse jogo, sobre o jogo do Guarani e mais informações repercutindo essa derrota, infelizmente, do Bugre no CBN Esporte às 11 da manhã e também no Arena CBN às 4 da tarde. Muito obrigado pela parceria, pela companhia, pelas mensagens aqui. Valeu, um forte abraço, até amanhã. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra.